paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Interligado Podcast. Hoje nós estamos aqui com o nosso pastor Ivo Júnior, que é uma pessoa assim, estou muito feliz que a gente conseguiu agendar aqui, você conseguiu comparecer para a gente vir. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Ivo Júnior, meu amigo. Pai do Senhor, Jabes, Pai do Senhor a todos que estão aí ligados conosco e esse prazer é todo meu, Jabes, de estar aqui com vocês. Para mim, você é um amigo especial, amigo que conhecemos de longas datas, né? Muitos anos aí caminhando junto com Cristo. E vai ser maravilhoso, eu creio que vai ser um tempo que nós estaremos batendo um papo aqui sobre as coisas do reino, e isso é muito bom, né? Para o crescimento sempre nosso, né? A gente sempre está adquirindo novos conhecimentos, mas também para ajudar aqueles que estão iniciando no meio da trajetória, da caminhada, né? Que muitas vezes as experiências elas servem de ajuda, né? Para muitas pessoas que não passaram ainda, né? E esse é o nosso objetivo aqui sempre, né? A gente tem o prazer de contar as histórias das pessoas e contar como que Deus agiu na vida de todos nós, né? Mas antes eu quero pedir, antes da gente entrar aqui, começar o nosso bate-papo, quero pedir para você que nos acompanha, para já deixar aí o seu like, já compartilhar o nosso vídeo, para que você deixe aí o comentário, o que você quer ouvir aqui no nosso podcast, quem que você quer, qual a sua sugestão para a gente ouvir, quer ouvir algum tema, talvez não uma pessoa, mas um tema, e a gente traz as pessoas para a gente debater um tema aqui, vamos falar sobre o Apocalipse, vamos falar sobre a criação do mundo, vamos ver, né, tem muitas coisas para a gente debater, para a gente conversar, e assuntos para a gente explanar, né, e Ivo, nesse sentido, né, da gente tem falado sobre bastante coisa, você, como você bem disse, a gente já se conhece há um bom tempo, há 20 anos aí, digamos. Creio que mais ou menos isso aí, né? Porque desde quando a Adna foi fundada, né? São 20 anos. Nós chegamos em Cuiabá 2 meses antes da Adna ser fundada. E aí você já estava aqui, né? E nesse período todo nós já fomos vizinhos 2 vezes. Isso é verdade. Uma cristocidência, né? Ou não, né? Mas eu até brinquei essa última vez que eu mudei, né? Eu falei, já, você vai me seguir também, né? E eu fico muito feliz, cara, porque Deus age de um jeito muito bacana nas nossas vidas, né? A gente viveu todo esse tempo aqui na igreja e tal. Deus te chamou para uma outra missão dentro do Ministério Adna, ainda mais na congregação ali do Goiabeiras. E cara, eu lembro de você indo para Jocum. Tive na Jocum durante aproximadamente aí ao todo 2 anos, um tempo maravilhoso. Digo que um tempo crucial na minha vida. E como que foi isso? Eu em 2002, quando a Adna foi fundada, um primo meu, Lucinei, não sei se você lembra dele, do Ney, ele estava na Jocum, lá de Foz. E ele veio passar as férias aqui em Cuiabá, e aí ele procurou meu pai, passou uns dias lá em casa, e ele falou muito sobre a Jocum. Porque ele estava lá, né? Ele era obreiro na Jocum. Ele falou, Ivo, você tem um chamado e tal, eu vejo que você tem um despertamento para as coisas de Deus aí, por que você não vai, graças a Deus, seu pai tem condição de te enviar, né? Porque a Jocum, você tem que ser mantido por uma igreja, ou por alguém, né? Sim. É uma agência missionária, como a maioria delas, eles fazem assim. E eu, na época, estava com 18 para 19 anos, então ainda não tinha nem... Estava saindo da faculdade, no meio da faculdade, na realidade, não trabalhava ainda. Fazia um estágio, mas não tinha como eu me manter, né? Até porque o estágio não era remunerado a maioria das vezes, né? Exatamente. Conversei sentindo no meu coração, e eu creio que era um projeto do Senhor para minha vida, porque foi um divisor de águas. Mas eu sempre tinha no meu coração, Jabes, que assim, porque a pessoa quando vai para Jocum, às vezes ela permanece lá como missionário de Jocum. Mas de certa forma eu sempre tive no meu coração que era um tempo de preparo. E quando eu estive lá, eu entendi isso. Eu tive oportunidades de permanecer, oportunidade de até para ir para fora do país, cheguei até a cogitar e fazer um curso de inglês que tem a Jocum, que fica lá na África do Sul, em Worcester, uma cidade lá na África do Sul. Mas eu entendi, o Espírito Santo foi me conduzindo que eu tinha que voltar para cá, para a Adna, que o meu lugar era o projeto que Deus tinha na minha vida, onde Deus ia me usar, era na Adna. E aí eu estive lá inicialmente em 2002 fazendo a escola de treinamento discipulado, que são 5 meses.
E foi um período muito bom. A gente trata, assim, bastante base de caráter cristão mesmo, essa escola, né? 3 meses ali dentro ali interno ali na Jocum, 3 meses ali na base, que eles chamam, né? Na base ali em Uberaba, um bairro de Curitiba. Eu estive ali. Ali fiz muitos amigos, conheci muitas pessoas e Deus ali também trabalhou muito na minha vida ali. E abriu muito a minha visão espiritual também, porque eu sempre estive na Assembleia de Deus. A minha realidade sempre foi a Assembleia de Deus. Eu nunca tinha tido assim contato. Eu tive um breve contato com a presbiteriana quando eu era mais novo, mas assim, muito novo. Então não me lembro muito. Você estudou na escola presbiteriana? Exatamente. Né? Estudei na escola do Buriti durante 3 anos. E também, quando a minha mãe morava em Cuiabá, antes nós íamos para Chapado, frequentei também a Presbiteriana Central, mas eu era muito novo, então eu não tenho muito na minha memória ainda. Tenho, claro, lembro de algumas coisas, mas não é muito vivo. E isso, né? Então, quando eu fui para Jocum, quando eu fui ali para a base de Curitiba, aquilo ali meio que abriu, né? Abriu ali um novo horizonte para mim, assim, sobre as coisas do reino, né? Novas igrejas, novas pessoas. É interessante, né? Porque você sai de uma visão de igreja para uma visão de reino mesmo, né? Muda um pouco a perspectiva, né? Eu confesso que algumas coisas, elas são muito assim de igreja, né? Algumas coisas. E a Assembleia de Deus, eu sou assembleiano. Amo a Assembleia de Deus e tenho orgulho de ser a Assembleia de Deus. Mas eu sei que a Assembleia de Deus ela tem uma linha mais tradicional, vamos dizer assim. Sim. Né? Mas é interessante você ter contato com outras. Eu falo sobre a multiforme sabedoria de Deus. E eu entendo isso ser como multiforme sabedoria de Deus. Porque existem pessoas que eu creio que Deus chamou para estar nessa linha mais tradicional da Assembleia. Eu creio também que tem pessoas que não vão se adaptar, precisam estar numa linha com uma batista, uma presbiteriana, ou talvez uma comunidade. Eu creio que o reino de Deus ele permite isso, né? Mas eu, então, até então, eu tinha aquela linha muito tradicional. Então foi bom para eu me ambientar em relação a isso. Fiz essa escola, aí eu fui para passar 2 meses no Uruguai, numa cidade chamada Rivera, na fronteira do Uruguai. Passei 2 meses ali. Sim. Chama Rivera, ela fica no Uruguai, e Santana do Livramento do lado do Brasil. Você atravessa a praça, você está em Rivera, você atravessou a praça, você está em Santana do Livramento. Ficamos 2 meses ali fazendo um trabalho missionário mesmo ali de evangelismo naquela cidade lá. Voltei para Cuiabá nas férias, voltei para Curitiba novamente, como obreiro ali de um tempo. Estive ali preparando pessoas ali com o curso que eu havia feito. Fomos para a Espanha. Passei ali. Falar que eu lembro que você chegou aí para a Europa mesmo. Foi uma experiência muito bacana também. Estive na Espanha ali durante 2 meses também. Nós fomos fazer evangelismo mesmo, pessoal na rua, abordando pessoas, indo em igrejas lá também. Foi uma experiência bem bacana também. E como que foi assim, a experiência de evangelismo de rua na Europa? Porque assim, o evangelismo de rua no Brasil, eu acho que a igreja tem perdido esse trabalho, porque é um trabalho muito importante, né? Às vezes você não vê tanto mais, assim. Talvez falte um pouco de atenção na visão, mas eu sinto que a gente ia muito, né? A gente, quando integrado aqui nos jovens, não que a gente seja velho, mas a gente fazia muito, né? Evangelismo de rua e tal. Eu já vejo pouco, assim, nesse movimento, assim, de evangelismo pessoal mesmo, separar a pessoa, trocar uma ideia, conversar. Como que foi essa experiência para você, assim, Javes, assim, eu igual você falou, eu já tinha tido algumas experiências locais aqui no Brasil, mas confesso que foram bem poucas. E a Jocum, ela te prepara para esse evangelismo pessoal mesmo. Você sair evangelismo mesmo. Raiz. Não, é missionário mesmo, é algo missionário mesmo. Então, assim, ele não te prepara para você servir a igreja, ele te prepara para você ir atrás das almas. Esse é o preparo na Jocum, né? Tanto que todas as práticas dele eu me lembro que a gente foi para Carnaval lá em Curitiba, lá na época do Carnaval, que foi quando nós estávamos lá, e ali você evangelizando mesmo ali durante o Carnaval mesmo, ali fazendo ações, né? Que eles fazem, eles têm algumas estratégias que eles nos ensinam, qual que é essa estratégia? A estratégia de você chamar a atenção da pessoa, porque você está no meio do Carnaval. Imagina ali o pessoal dançando ali, como que você vai parar alguém para falar de Jesus para aquela pessoa? Você vai chegar do nada, ela, peraí, meu amigo, tá dançando lá, puxar ela e começar a falar de Jesus, né? A pessoa tem que dar a atenção dela a você, né? Exatamente. Então a gente tinha algumas estratégias, por exemplo, assim, bem bacana, como assim, água mineral grátis. A gente colocava um isopor, você tá ali no Carnaval dançando, curtindo ali. De repente você olha ali, água mineral grátis. Você vai lá. Porque tudo é caro também. Exatamente. Aí a gente falava assim, posso falar, antes de te dar água, posso falar rapidamente uma palavra? Aí você vinha, né? A gente falava assim, por exemplo,
você está com essa sede, mas nós temos uma água que quando você beber dessa água, você nunca mais terá sede. E aí você começava a falar de Jesus para a pessoa. É bem bacana. Nós fazíamos também alguns teatros. Então tava o teatro ali e as pessoas paravam para ver o teatro. Nossa, o que tá acontecendo nesse meio? Isso aí, engraçado, né? Isso era muito forte, né, cara? Verdade, né? Eu fiz isso aí também, de fazer teatro. Quando nós voltamos, quando eu voltei da Jucum, e logo em seguida algumas pessoas foram também, o Amaurizinho e algumas outras pessoas daqui, até esqueci o nome dele agora, filho do irmão Jackson, o Douglas, lembrei, o Douglas também teve lá fazendo também. Com malabares e tal. Algumas pessoas foram lá também fazer, a minha irmã foi, ela fez escola, né? Então a gente voltou lá, eu trouxe isso pra juventude aqui, porque eu voltei pra cá novo ainda, eu fui lá, fiquei 2 anos, 18, 19, tava com 20, 21, tava aqui ainda envolvido nos jovens, né? E aí nós trouxemos isso pra cá, pra igreja na época, nós aplicamos bastante isso aí. Eu não sei se você vai recordar, lembro que nós ficamos até um tempo sem fazer retiro. A gente começou a fazer ações pra Poconé, lembra? Nós fomos lá em Poconé fazendo no carnaval, fazer uma ação lá. Verdade, né? E teve bastante isso aí. Mas na realidade. Tem uns ensaios lá na casa do pastor, lá no ensaio na casa do pastor. Então, na realidade, a Jocum ela te prepara para isso mesmo, para você ir no meio da onde está o povo e você falar de Jesus ali. Porque na realidade são os que precisam, né? Não, e assim, é legal porque é um preparo diferente, né? Porque não é, vou evangelizar, você sai batendo na porta e você não sabe como abordar, você talvez ali desperdice uma oportunidade, né? Ou talvez você não saiba aproveitar uma oportunidade de acesso a alguém, né? Se você tem um preparo, se você tem uma orientação, um caminho a seguir, cara, é muito melhor. E vou te falar, Jabes, a gente não para pra pensar, mas quantos desviados tem nesses lugares? Não, direto se encontra. Então, assim, acontecia muito de pessoas que estavam ali, o Espírito Santo falar com eles ali naquele momento. E aconteceu várias experiências assim, de pessoas chorando naquele momento. Eu me recordo muito aqui de uma coisa que ficou marcada lá em Curitiba, uma cidade litorânea lá, não me lembro agora o nome que nós tivemos lá. Eu me lembro teve vários testemunhos, né, mas eu me lembro de um jovem que marcou muito, de um jovem ali chorando, reconciliando com Jesus e foi embora. Ele falou, não, tô indo embora daqui. Ele se reconciliou e foi embora do carnaval. Voltou para a casa dele e eu gostaria de saber como é que esse jovem está, né? Mas quero eu acreditar que ele está nos caminhos do Senhor hoje. Que legal, então, assim, tem muita experiência. Mas voltando ao assunto sobre a questão da Europa em si, a mesma estratégia que a gente usa aqui no Brasil é usada lá. Só que qual a diferença, Jabes? Eu percebi muito assim, o europeu, ele tem uma autossuficiência, né, econômica. O europeu, geralmente, ele é abastado financeiramente. Tudo que ele precisa basicamente para viver, ele tem. Ele tem carro próprio, ele tem casa própria, ele tem ele tem um plano de saúde bom, ou um acesso a uma rede de saúde boa, escola boa, educação boa, ou seja, ele não, em regra, ele quase não tem necessidades, vamos dizer assim. Diferente do sul-americano, né? O sul-americano em si, ele é uma pessoa que, com exceção de alguns, nós temos classe alta, classe média aqui, mas a grande maioria é para baixo. Então, assim, tem mais necessidade das coisas físicas e materiais que eu tô falando. Então, querendo ou não, aqui na América do Sul você vê um quebrantamento maior para as coisas de Deus, por conta dessas necessidades que eles têm, que a gente tem. Na Europa, eu me deparei, ficou muito marcado na minha mente uma vez. Eu estava numa praça e nós fizemos ali todo esse trabalho nessa praça também, numa praça na Espanha, e eu conversando com um senhor e comecei a falar de Jesus para ele. Ele literalmente disse assim para mim, ele perguntou de onde eu era, disse que eu era do Brasil. Ele me respondeu da seguinte maneira, ele disse assim: quem precisa de Jesus são vocês lá da América do Sul. Eu tenho tudo que eu preciso. Não preciso ficar desse Jesus que vocês estão falando aí. Caraca. Então, assim... uma frieza também, né? Existe uma frieza muito grande. Confesso que eu também, né? Faz muitos anos que eu estive lá. Sim. Não sei se ainda está assim, né? Eu creio que fazendo um gancho aqui, né? Tudo está no controle do Senhor, né? Essa pandemia, essas guerras mundiais, tudo faz parte do agir, do tratar de Deus para ver que esse povo ele necessita, né? Porque no fim das contas, o ser humano ele quer sempre provar a sua autossuficiência, e quando a gente se depara com situações que fogem ao nosso controle, é que a gente começa a reconhecer que a gente é pequeno, né?
E não que Deus tenha prazer nessas coisas terríveis que acontecem, mas é o momento que a gente, na verdade, começa a entender e reconhecer, que fala, nossa, não somos tão frágeis, né? E a nossa arrogância e prepotência e autossuficiência, ela começa a ser quebrada nesse momento, porque a gente se depara e fala, cara, e aí? Quem nos anos 90, lá, 2000, no começo dos anos 2000, quem diria que estaria tendo guerra na Europa agora? Ninguém diria, porque guerra na Europa, isso aí já acabou, já foi, é uma fase que foi ultrapassada, isso não vai acontecer de novo. Cara, e as coisas acontecendo, né? Eu tenho plena certeza disso, que tudo está no controle de Deus, e eu creio que é um trabalhar de Deus, tudo isso aí, porque é o que você falou. As pessoas, elas, e na Europa, elas veem que, peraí, quando a pessoa tem contato com a morte iminente, né, ele está vendo pessoas morrer, que ele pode ser uma pessoa dessa, ele começa a pensar no que vai acontecer na vida dele. Às vezes, quando tá tudo bem, a pessoa não pensa sobre isso. Mas quando as estruturas deles são abaladas com situações como essa... A segurança, né? Exatamente. A nossa segurança, ela é... Quando a gente percebe que a estabilidade não existe, que a segurança não existe, exato, a gente depara com situações que a gente fala, cara, e agora? Então, eu confesso pra você que eu não sei como é que está nesse momento agora. De repente, o nosso querido pastor Adilson lá pode falar melhor pra gente disso aí na oportunidade, né? Que ele estiver aqui no Brasil, falar como é que tá o evangelismo ali na Europa. Mas naquela época em si, era bem fechado. Eles eram um grupo bem fechado. E aí eu estive lá, nós voltamos para cá e eu fiz uma escola que para mim, Jabes, foi na Jocum, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu digo assim, porque eu fiz uma escola chamada Escola de Estudo Bíblico, a EEB, que é a Escola de Estudo Bíblico, que ela tem 9 meses de duração. E esses 9 meses é uma escola voltada para o estudo da Bíblia. Legal. Então você pega a palavra de Deus lá, né? E é um método chamado método indutivo, que é um método que ele não vai seguir linhas teológicas, não vai seguir uma Assembleia de Deus, ou uma Batista, ou uma Presbiteriana, mas é o estudo, você sistemático da palavra. E você fazer uma interpretação daquilo. Claro que o Espírito Santo te ajuda, né? Mas assim, tem uma linha ali, você pega essa Bíblia durante 9 meses, cada livro da Bíblia nós lemos ele 5 vezes. Cada livro. De Gênesis a Apocalipse nós lemos 5 vezes. Nesses 9 meses? Nesses 9 meses. Só que não é um estudo, não é uma leitura pura e simples, né? Você pega ali Gênesis, você vai ler 5 vezes, aí você vai dividir Gênesis por tópicos, qual é o versículo-chave, alguns assuntos ali bacanas, e aí você monta, eu tenho isso até hoje guardado lá em casa, você monta esse estudo sistemático de cada livro desse, você desenha ele é desenhado, você separa ali por tópicos. É uma coisa bem bacana. E aí você faz isso aí, eu fiz isso aí lá, e pra mim, assim, foi quando eu realmente, eu falo assim que, né, claro que eu não tô nem 0,000,1% do conhecimento que eu tenho da Bíblia, ainda tenho que muito a conhecer. Não me considero que eu conheça algo. Eu ainda preciso conhecer muito, e todos os dias aprendo, né? Mas assim, foi pra mim um momento em que eu tive um contato real com a palavra de Deus, e aquilo mudou a minha vida. Como palavra de Deus, né? Como meditar, né? No sentido de estudar, de meditar, não de leitura pura e simples, né? Porque eu tinha, Jabes, ali, mais ou menos, eu tinha cerca de 21 anos, então confesso que o meu contato com a palavra de Deus era assim, nos cultos, né? Vendo o nosso pastor Divaldo, graças a Deus, né? Sempre nos ensinou a palavra verdadeira, o evangelho verdadeiro, né? Mas eu tinha o contato com a escola dominical, eu tinha o contato com o pastor Divaldo, mas eu nunca tinha lido a Bíblia inteira, nenhuma vez sequer. Nunca tinha pegado Gênesis, Apocalipse e lido. Tinha histórias ali que eu nem sabia que existiam, tinha personagens ou situações ali na Bíblia que eu não conhecia. Você tá entendendo? Então eu passei a conhecer a Bíblia. Não como que eu creio que eu sempre ainda vou aprender mais. Não que você tenha esgotado, mas que você começou mas ali. Foi ali o meu primeiro contato. E foi pra mim assim uma coisa que abriu minha mente de uma maneira assim fantástica, né? Eu poder ter esse conhecimento da palavra do Senhor, né? Então ali na Jocum eu creio hoje eu tenho real certeza que a minha estada ali na Jocum foi realmente para eu ter esse contato com a Bíblia e para me dar essa base, essa visão do evangelismo, essa visão do reino, né? E eu creio que eu posso ter acrescentado alguma coisa aqui sim na vida das pessoas aqui quando eu voltei aqui para a igreja, para nossa igreja. Eu creio que eu pude
acrescentar alguma coisa aí para o pessoal. Legal. A gente teve aqui esses dias, nosso pastor Willis e a irmã Maria de Lourdes. Inclusive, recomendo que você assista esse podcast que foi lançado na semana passada. Cara, que experiência de missão. Eles foram missionários no Timor-Leste e depois no Japão, passaram pelo Nepal. Cara, quando você vai para um campo missionário, você começa a entender que ganhar almas, alcançar vidas, cara, é tão importante que tem tantas outras discussões que às vezes a gente se perde nelas, que você fala assim, cara, enquanto eu tô discutindo aqui dentro dessas quatro paredes, um negocinho bobo, que tem coisas importantes que precisam ser discutidas dentro das igrejas, porque nós temos sofrido ataques realmente de dentro, né? O ataque da falsa doutrina, do falso ensino, ele vem por dentro, e a gente tem que discutir isso, é realmente importante, mas às vezes tem aquela discussão pela discussão, e tem, sabe, pessoas se perdendo, se desviando, e a gente está cego, não está conseguindo enxergar essas pessoas ali. E quando você vai para o trabalho missionário, cara, eu já participei de alguns trabalhos missionários, já fui em aldeia indígena, já trabalhei com o pessoal da APEC aqui no Mato Grosso do Sul, assim, de evangelismo de rua, de evangelismo de classe, de criança e tal. E você vê que tem tanta coisa para você fazer, pregando simples, pregando básico, sabe? Cara, Deus te ama, mas a gente tem pecado e Jesus Cristo morreu na cruz para salvar a mim, a você e perdoar os nossos pecados. Independente daquilo que você tenha feito, Cristo, ele está disposto a mudar a sua vida e transformar quem você é. Basta que você o aceite, que você permita que ele mude você não tem que mudar para entrar na igreja, não, Cristo, na igreja, digo igreja, corpo de Cristo, não estou dizendo igreja aqui, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, não, você, cara, minha vida tô num momento difícil da minha vida, ou tô num momento financeiramente bom, mas sei que, né, a gente sempre sabe que tem algo que não está completo sem Cristo na nossa vida. No momento que você aceita Cristo, ele vem completo, já vai ser 1000 maravilhas? Não, mas Deus está ali, o Espírito Santo nos conduz, Cristo nos conduz em cada momento de dificuldade. Eu já passei por momentos terríveis de dificuldade, em outros momentos aqui a gente comenta, mas se não fosse Deus ali comigo, se não fosse realmente sentir a presença de Deus, e sentir a presença de Deus é um negócio diferente, né? Não é um arrepiozinho, não é um negócio... Não, sentir a presença de Deus como... É algo diferente. No momento da sua adversidade, você sentir a presença de Deus ali com você, você não tá sozinho, porque no momento da maior adversidade, a primeira coisa que você se sente é sozinho. Cristo falou que se sentiu sozinho, né? E a gente, né? Aceitar Cristo, né? E ele muda realmente a nossa vida, né? E nesse sentido até eu queria saber como que foi a sua experiência de conversão, assim, porque eu conheci você já aqui na igreja, jovem e tal. Como que começou a sua caminhada mesmo com Cristo? Você falou que foi quando pequena na presbiteriana? Eu vou falar isso pra você, mas eu queria fechar, antes de nós entrarmos nesse assunto, para mudar um pouco, eu queria fechar sobre essa questão do evangelismo aqui, só uma coisa. Sim. Eu tenho entendido, Jabes, assim, uma particularidade minha que Deus tem falado com muito tempo, eu achava, vou dizer assim, que por mais que no fundo eu sabia que não era isso, mas assim, eu achava que era o meu convencimento, as minhas palavras, ou sabe, a gente fica pensando assim, não, eu preciso ter uma eloquência, eu preciso ter uma estratégia, eu preciso ter alguma coisa. E aí eu falava assim, quando eu falava com alguém sobre Jesus e aquela pessoa não se convertia, eu nem me dava uma bola, alguma coisa assim, eu ficava frustrado achando que eu não tive uma capacidade, ou que eu não fiz da maneira correta. Mas o Espírito Santo começou a me mostrar, eu quando eu tive contato com a Bíblia, as próprias experiências, que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que entender como igreja, é isso que tem acontecido muito nas igrejas, quando eu digo umas igrejas de modo em geral, tá? Não estou citando placa A ou B. Mas a gente tem substituído, Jabes, muito a questão das estratégias, da sabedoria humana, de coachings, ou seja, práticas, eu vou pintar a igreja, eu vou usar essa estratégia, eu vou... E o que eu vejo muitas vezes é que a gente, para atrair pessoas, muitas vezes a gente tem mudado até as características da igreja para se tornar uma... Repare nisso.
é algo muito sutil, tá? Mas muitas vezes a gente tem visto assim, que as igrejas têm se tornado muito mais parecidas com uma balada do que uma igreja. Porque a gente... as pessoas... Isso que às vezes as pessoas não entendem. Que a pessoa que tá ansiando uma mudança, ele quer algo diferente na vida dele. E se a gente tem para oferecer a mesma coisa, ele não vai se convencer. Exatamente. E aí, o que acontece? Você vai atraí-lo, mas ele não vem para cá pelo motivo que ele deveria vir. Ele vem porque é um lugar legal, ele vem porque é um lugar bonito, é um lugar diferente, é um lugar que tem bastante pessoas, então às vezes ele vem pela curiosidade. E pode ser, eu creio que muitas vezes aquela pessoa vem aquilo ali, pode ser até uma estratégia, a pessoa até realmente fica ali e permanece. Quando a igreja tem algo para oferecer, graças a Deus aqui na nossa igreja nós temos um vinho que é o vinho verdadeiro, né? Nós aqui se prega o evangelho transformador de Jesus Cristo. Mas tem umas igrejas que não se prega isso. Não se confronta, não se prega o evangelho verdadeiro, você não toca em assuntos ali, a pessoa fica ali. Porque é agradável, porque é bonito, porque é gostoso, porque ela tá sentindo que ela tá ali batendo ponto ali. Não, eu fui na igreja esse dia e tal. Mas não há transformação, não há mudança. Porque quem faz a transformação é o Espírito Santo. É porque, Ivo, o movimento que a gente vive hoje é um movimento de pessoas espiritualizadas. Exato. Não pessoas convertidas. E a conversão, ela é muito mais do que uma espiritualização. Eu sou uma pessoa espiritualizada, porque eu creio em tudo, Quem crê em tudo não crê em nada ao mesmo tempo. Porque é uma coisa excludente da outra. Se você fala que você crê em tudo, significa que você não estudou nenhuma daquelas coisas que você está dizendo que você acredita, entendeu? Porque o evangelho, ele é exclusivo e ele é diferente. Eu quero chamar a sua atenção uma coisa, Jabes, uma coisa que nós muitas vezes como igreja temos esquecido. Quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo no início do ministério dele, ali quando ele foi batizado com João Batista, por João Batista, aconteceu algo. Que foi o quê? A descida do Espírito Santo. Por que Jesus fez aquilo? Jesus fez aquilo para mostrar que nós precisamos do revestimento do Espírito Santo para ter uma ação no ministério. Sim. E todo momento de Jesus, ele pregou o sermão do monte, pregou para multidões. E antes de ele pregar, a primeira coisa que o Espírito Santo fez com ele foi levar ele para o deserto. Levar para a dificuldade. Sim. Mas assim, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Jesus ele teve muitos discursos e ministrações, mas toda vez que ele tinha um encontro com alguém ou ele mudava a vida de alguém, havia a ação do Espírito Santo num milagre. Pode reparar isso. Jesus ele chegava ali, sempre tinha uma ação de um milagre, onde a pessoa que estava ali, ela via o poder do Espírito Santo de Deus. Era algo sobrenatural. Você pega a mulher samaritana, por exemplo. Tem um diálogo dela ali com Jesus ali na beira do poço. Engraçado que ela não tem nenhum milagre físico nela, né? Mas assim, pense bem, comece a analisar a história. Ela tem ali um diálogo com Jesus, mas existe um momento em que o diálogo ele deixa de ser um diálogo normal e ele passa a ser algo espiritual. Quando Jesus começa a aprofundar na vida dela e começa a falar do passado dela. E aí ela do presente, na verdade. Né? Isso, né? E fala do passado e do presente. Aí ela fala, vejo que você é profeta. Né? Ela fala para ele, ela vai ver que tem algo diferente na vida dele. Então, todos os momentos em que Jesus ele estava ali, tinha a ação do Espírito Santo. E muitas vezes nós temos deixado o contato com o Espírito Santo e a ação do Espírito Santo e temos buscado estratégias humanas. E temos esquecido que quem faz a obra é o Espírito Santo. E o que eu estou querendo dizer para vocês, a própria igreja, quando Jesus ele foi assunto aos céus, ele disse para os discípulos, vocês vão para Jerusalém, fiquem reunidos lá, espere o revestimento do Espírito Santo para depois vocês começarem a fazer a obra. E todas as ações dos discípulos, Paulo, Pedro, todos ali, eram acompanhados da ação do Espírito Santo. Era isso que fazia diferença. O Espírito Santo os movia, né? Exatamente. E é interessante, né? É legal porque você vê, até tem um mago lá que eu esqueci, que os apóstolos pregam para ele. Ele aceita o evangelho, aceita a mensagem de Cristo, mas logo em seguida ele já quer comprar os dons espirituais dos apóstolos. Os apóstolos falam para ele, vai te converter porque você está entregue a Satanás. Então a diferença, Jabes, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence, é ele que chega. Eu tenho vivido isso quando eu vou falar para alguém, conversar com alguém, e eu vejo que assim, eu posso falar da Bíblia e a Bíblia ela vai atingir o coração da pessoa, porque a palavra de Deus ela faz isso. Ela é mais penetrante que espada de dois gumes, a palavra de Deus fala sobre isso. Mas existe um momento que o Espírito Santo conduz a gente a falar algo ali, ou a orar, ou fazer alguma coisa, e quando aquilo acontece, há algo diferente.
Sim. Entende? E existe para finalizar essa questão sobre o evangelismo, existe um estudo feito eu tenho uma Bíblia que eu gosto, não é essa aqui, é a Bíblia de Estudo Discipulado, que a gente tem usado muito lá no Goiabeiras ali, e aquela Bíblia fala que em média, tá, isso não é uma regra, mas em média a pessoa, ela tem contato 7 vezes com a pregação do evangelho para ela se converter, em média. Que legal. Um estudo, em média, foi feito isso aí com muitas pessoas. Quantas vezes você ouviu a palavra? Em média são 7. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos pregar a palavra através da ação do Espírito Santo, mas vai chegar momentos em que Deus está em um estágio. Teve pessoas que eu já cheguei e falei para eles assim, só Jesus te ama, e aquela pessoa já começou a chorar e se rendeu ao Senhor. Porque... Né? Ou seja, ela já estava pronta para ser colhida, quem né? falava isso muito era o pastor Eduardo, né? O pastor Eduardo Joer, que ele falava sobre... porque tem muitas pessoas que, eu ganhei tantas almas. Ele fala assim, olha, eu não gosto disso, eu não quero saber isso. E você não tem como saber isso. Não tem como saber. Porque você não sabe quantos anos alguém orou, quantos anos alguém intercedeu. Exatamente. Teve o pastor Cavalhal que veio aqui, ele falou assim, a minha tia, ou acho que foi a tia, orou 25 anos para que o primeiro da família, que nem foi os próximos dela, foi um sobrinho que se converteu, e aí Deus veio mudando e transformando, e Deus age de uma maneira muito, muito diferente, muito né? Muito diferente. E como que você vai falar? Se essa pessoa, assim, vamos supor, eu preguei pra você, várias pessoas falaram pra você de Jesus, e de repente chega uma última pessoa que fala pra você, Jesus te ama, aí você converte, foi aquela pessoa, e todas aquelas pessoas que falaram de Jesus pra você, a sua mãe que orou, o seu, sabe? Então tem um conjunto, né, de fatores, mas é o Espírito Santo que age, e é o Espírito Santo que convence, né? O que Paulo fala, Paulo... Um prega, outro rega, isso mas aí. quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Exatamente. Porque não tem como, cara, a gente... quando a gente tem uma visão de reino, você começa a entender que não importa por meio de quem, mas sim porque alcançamos alguém. É isso aí. Não importa por meio de quem. Foi por meio de mim, foi por meio do outro, eu vou pregar, e tantas pessoas precisam aceitar aqui a Cristo, tarará. Cara, Deus tem um jeito de trabalhar na vida da gente, assim, muito... Eu lembro, especial. A minha conversão foi numa vigília. A minha também. A minha decisão... eu tinha 7 anos, até já comentei isso. Eu percebi naquele dia, eu cresci na igreja, minha mãe é professora de escola dominical e tal. Mas naquele dia eu percebi, falei, cara, eu falo sobre Jesus, eu canto as músicas, mas eu acho que eu ainda não tomei uma decisão de orar mesmo, assim, falar assim, Deus, eu quero que Jesus, né, a minha linguagem de criança, né, que Jesus mora no meu coração. Eu não tinha tinha feito essa decisão ainda. E aí, numa vigília, o pastor fez convite e nós, até comentei no dia que a gente foi lá pregar na vigília lá, a gente falou sobre isso, e foi um momento que me marcou. Com certeza, conversão, né? E eu acho que te marcou também, A minha conversão, já você perguntou, voltando para sua pergunta, né, que eu queria fazer aquele comentário, foi algo assim, a minha mãe, eu louvo a Deus pela vida dela, porque a minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito sábia em relação a essa questão da nossa criação. E a pastora Cleide, ela foi muito sábia comigo, porque a gente sabe que a fase de adolescente, ela é uma fase muito complicada para todos nós. É uma fase de decisões, uma fase onde você está sendo formado, o seu caráter, muita coisa na sua vida está sendo formada. Acho que o seu caráter está sendo testado. Formado realmente, talvez vem desde criança, né? Mas você usou concordo com você, é onde você vai ser colocado ali no ferro e fogo, se você vai mesmo você continuar, ou se muitos infelizmente se perdem, né? E eu me lembro que eu estava numa fase da minha vida que eu estava estudando num colégio aqui de Cuiabá, né, que até não existe mais, o Colégio SEI, e começou os convites dos amigos do mundo normal, né? Vamos pra balada. Na época que quem é mais velho, que eu já vou fazer 40 anos, né, 39, tinha aquelas boates aqui na Fernando Corrêa, aquela América, não sei o que, tinha as matinês, e aí o pessoal tava começando a ir nessas matinês, e convidando, e sair com os amigos, né? E eu queria ir, tava louco pra ir como adolescente, né? Porque por causa das meninas, é claro, né? E por causa dos amigos, né? E eu me lembro que minha mãe, ela foi muito sábia. Porque ela começou a frequentar aqui, ainda nós éramos congregação da Assembleia de Deus Belém, 1997. Ela começou a frequentar aqui 2 meses depois que a nossa igreja aqui foi fundada. Nossa igreja foi fundada em julho de 1997, não a Adna, né? Mas a congregação, né? Quando o pastor Valdo começou o ponto aqui, não a fundação da Adna, que foi em 2002,
Mas a congregação nossa foi em 1997, julho de 1997. Eu morava em Manaus nessa época. Manaus, né? Eu não sei nem se foi agosto ou setembro, outubro, mais ou menos assim, poucos meses depois, minha mãe começou a frequentar, porque meu tio Adilson, que foi o primeiro que se converteu, ele converteu aqui. Você ia perguntar como, né? Porque sua mãe não tem nada a ver isso, com né? O pastor Adilson, que hoje é pastor, né? Inclusive, ali, pastor na igreja que estou congregando, ele se converteu, foi a primeira pessoa que se converteu aqui na área, né? Que nosso pastor conta, né? Que ele ficou 10 anos ali pregando sem nenhuma alma se converter, né? Cara, isso que é persistência. Persistência, né? Aí o pastor Adilson e a pastora Fátima se renderam ao Senhor. Nisso, eles começaram a frequentar aqui a nossa congregação e a minha mãe estava passando por um divórcio com meu pai. Eles estavam se divorciando. Ela estava morando em Cuiabá. Eles não tinham divorciado no papel ainda, mas de corpos eles já estavam separados. Meu pai estava na nossa casa em Chapada e minha mãe na nossa casa aqui em Cuiabá. E aí nós começamos a frequentar aqui junto com meu tio, certo? Começou a frequentar aqui. E eu, como adolescente, confesso que eu vinha. Como um adolescente, vem com os pais. Todo adolescente vem com o pai. O pai leva, né, pra igreja, né? Só que minha mãe, ela foi muito sábia. Ela falou assim, filho, você quer sair? Então tá, você vai sair no sábado. Ou na sexta, né? Que eu saía na sexta ou no sábado. Mas no domingo você vai sair na igreja comigo. Ah, não. Se você não for na igreja domingo, eu não vou deixar você sair na sexta ou no sábado. Você pode até sair. Eu, inclusive, vou te levar e vou te buscar. Mas no domingo você tem que ir na igreja comigo. E ela barganhou isso comigo. Então eu fiquei durante um ano. Pessoal, não que isso seja uma regra, tá? Por favor. Mas foi o Espírito Santo conduzindo aquela condução naquele momento, tá? Porque senão, né? Eu acho assim que. Eu acho que pra ela foi uma sabedoria, porque assim. Eu falo com uma sabedoria porque eu imagino. É um momento conturbado. Não, eu digo assim, também, o que eu penso assim, se ela tivesse falado assim, não, você não vai sair, me proibido mesmo, cara, eu iria arrumar alguma maneira de fazer isso. Ou então eu iria, talvez não no momento em que eu estivesse ali debaixo do teto dela, mas no primeiro momento, como acontece com muitos, né? Quando a pessoa consegue ter um certo independência, ela sai. Ele sai dos caminhos do Senhor e nunca mais voltam, né? Então, para mim foi uma estratégia, porque o que aconteceu? Eu fiquei um tempo ali. E aí, coisa de adolescente, na época não era como hoje, né? Assim, ele numa matinê, não tinha tanta coisa assim ainda, né? Envolvido de uma maneira assim, né? Era mais light. Era mais light a coisa, né? Mas eu tava ali, e no outro dia, e no domingo, igreja. Fiquei mais ou menos alguns meses dessa maneira assim, igreja, não sei o que, igreja. Comecei a fazer amigos aqui. Isso foi bacana. Conheci o Marco Milhomem, que hoje é presbítero aqui, que é presbítero nosso, né? Foi separado agora na última reunião. Apresentador do AdnaCast. Então, também, pessoal, acompanha lá também no nosso canal. O irmão dele, o Clebinho. O próprio filho do nosso pastor Divaldo Vinícius. A Kelly, a pastora Kelly, que está nos Estados Unidos, né? Que muito amiga minha, né? Nós crescemos juntos aqui na igreja como adolescentes, né? Muito, muito amiga minha mesmo, né? Ela sabe disso. Ela tem essa consideração por mim também. E nós ali começamos a ter aquele contato. Só que eu confesso que eu estava ali pela amizade, né? Saía ainda um pouquinho com os amigos do mundo, saía com o pessoal da igreja. Ficava você também conhece muita gente, né, Ivo? Família muito grande aqui em Cuiabá, né? Primos também, né? Então, assim, fiquei nesses em cima do muro, aí, vamos dizer assim, por algum tempo. Só que o Espírito Santo, ele tem a maneira dele de agir, né? Até falar aí do Marco novamente, né? O Marco vai acompanhar, tenho certeza, aí, o presbítero Marco Milhões. Foi um dos instrumentos para usados por Deus na minha conversão. Por quê? Quem é assembleiano raiz mesmo vai lembrar da famosa vigília, que inclusive ainda até hoje tem essa vigília. É a vigília do Novo Horizonte. Não sei se você já chegou de ir, Jabs. Não sei se você chegou de ir. Não, ainda não. Essa vigília era muito conhecida. Aqui em Cuiabá, né? Só vaso, né? Que o pessoal fala, só os vasos, né? E o Marco Milhomem e meu tio Adilson, meu pai e o Marco, e eles iam para essa vigília. E aí o Marco me insistiu muito, eu não queria ir. Ele me insistiu muito para ir nessa vigília. E aí eu fui com essa vigília com eles. E nessa vigília, eu estava ali, nessa vigília, quem era o dirigente, na época não era pastor ainda, ele era evangelista, que já foi inclusive pastor da nossa igreja, pastor João Batista, né? Ele foi pastor aqui da Adna por um tempo, está lá em Prata, no Minas Gerais agora. Né? Ele era o dirigente dessa igreja lá do Novo Horizonte. E eu me lembro até hoje, ele pregou, ele ministrou a palavra e fez um apelo. E eu me lembro que eu estava sentado ali e eu fiz uma oração com o Espírito Santo. Falei com o Espírito Santo assim, falei, Senhor, eu vou na igreja, eu
Eu vejo meu pai, eu vejo as pessoas falando que sentem o Senhor, que o Senhor existe. Confesso que eu não sei o que é isso. Eu não sei se o Senhor existe, mas se o Senhor existe mesmo, eu estou indo lá na frente agora e eu quero ter uma experiência contigo. E eu fiz essa oração bem simples com o Senhor. E Sinceridade. Sinceridade, bem simples mesmo. Eu falei assim, se o Senhor existe mesmo, eu quero sentir o Senhor, eu quero saber se o Senhor existe. E fui, Jabes. E quando eu fui ali, eu tive um encontro com Jesus. Que legal. Eu experimentei ali algo que todos que, no momento que eles têm um encontro de conversão com Jesus, sabem o que eu estou dizendo. Aquele momento em que aquele sentimento, aquela alegria que só quem tem Jesus, que teve esse encontro, mesmo, né? Sabe explicar o que é aquilo, né? Nossa, sabe viver, né? Sabe dizer o que é. Porque... Às vezes você fala de uma coisa, mas assim, só quem tem a experiência é que sabe, né? Você pode falar na teoria. Mas você sabe que isso é uma coisa que me incomoda às vezes, que eu vejo. Uma vez eu cheguei para um amigo meu aqui da igreja, jovem e tal, falei pra ele, cara, quando foi que você tomou sua... Eu tava incomodado, o Espírito Santo me incomodando, sabe? Eu olhava pra ele e vinha essa pergunta. Falei pra ele, cara, quando é que você tomou sua decisão por Cristo? Eu falei, não, já tem uns 2 anos que eu comecei a vir na igreja, aí eu fiquei vindo. Eu falei, não é essa a minha pergunta. Quero saber que dia que você tomou a sua decisão. Como que foi o momento que você tomou uma decisão, que você orou da maneira mais simples possível, sei lá. E ele, não, eu comecei... E ele não soube me responder. Eu falei, cara, você precisa fazer essa decisão. E ele levou meio que na brincadeira e hoje esse menino tá até afastado. Dói meu coração saber que ele não está aqui. E a gente tem um outro exemplo, que é o Christian, que você conheceu o Christian. Sim. Cara, que é um amigo nosso, cara fantástico, que ele se converteu lendo a Bíblia. Pura e simplesmente lendo a Bíblia. E o Espírito Santo falou com ele. Ele era ateu. Forte, né? E ateu, e viu que os amigos dele estavam lendo a Bíblia. Até uma moça que era aqui da nossa igreja, uma jovem que era da nossa igreja, que eu havia convidado. Era ele mais um outro amigo. E ele começou a ler a Bíblia, cara. E Deus falou com ele. Deus tem umas maneiras, não existe regra, né? A maneira como Deus se encontra com a pessoa. Às vezes tem pessoas que, como é o Christian, ele mesmo lendo a Bíblia, conheço... Não, e Deus é tão bom que Christian é um cara estudioso. Sim. E Deus se revelou a ele por meio do estudo da palavra. Tem pessoas que é assim, numa vigília, como foi eu e você. Tem pessoas que é num culto, tem pessoas que em casa mesmo, eles fazem... Não tem uma regra, né? Mas assim, a regra é que precisa ter um encontro. Sim. Se você olha para a Bíblia, todos os grandes homens de Deus, eles tiveram um encontro com Deus. Uma decisão. E aquele momento foi um diferencial na vida deles e mudou a vida deles. O encontro com Deus, ele é seguido de transformação, de mudança, né? Não há encontro sem transformação, sem mudança na vida do homem. E foi o que aconteceu na minha vida. E eu ali naquele momento eu recebi algo que eu nunca... Eu vou tentar expressar para você que está me ouvindo. Não sei se você vai poder entender o que eu tô se você que não teve essa experiência. Mas você pode ter essa experiência com Cristo. Cristo, ele está batendo a porta, né? Aquele que abre a porta e ele entra e ele ceia com ele, e você ceia com ele, você vai passar a ter uma experiência com ele vai se encontrar contigo. E naquele momento eu senti uma alegria que até hoje eu nunca experimentei outra igual. Eu já tive muitas alegrias na minha vida, muitas conquistas, bens, muitas coisas que aconteceram na minha vida, mas não existiu nada comparado até hoje com aquela alegria que eu senti naquele momento no meu coração. Eu me lembro que a gente fala muito sobre a questão do primeiro amor, né? Porque a pessoa que ela tem esse encontro com Cristo, o novo convertido, ele passa a ter um desespero por Deus. Ele fica ali com uma sede. E eu me lembro que eu, um adolescente que não tinha vontade nenhuma de estar na igreja, eu lembro que eu deixei meu pai louco, que eu iria estar... aqui na nossa igreja, ainda estava no início aqui da nossa congregação. Hoje, nós na ADES aqui, nós temos culto todos os dias. Naquela época não funcionava assim. Uma congregação pequena não tem culto todos os dias. Nossa igreja aqui era um culto durante a semana e um culto no final de semana. Sexta e domingo, né? Não me lembro agora que dia que era, mas era só uma vez na semana. Eu falei, pai, vamos na outra igreja, eu quero ir na segunda, eu quero ir na terça, eu estava desesperado por Deus. E assim... Ali o Espírito Santo começou a mudar a minha vida, eu comecei a ter experiências com Deus e foi quando Deus começou a fazer a sua obra na minha vida, né? Parece que a gente pulou uma etapa aí, porque você falou que seu pai e sua mãe estavam em processo de separação. Isso. E aí, nesse ínterim que você tá vindo com sua mãe, Deus foi fazendo a obra e... O casamento do meu pai e da minha mãe estava destruído. Estava destruído, literalmente. O pai, ele levava uma vida como um homem que não tem Deus leva. Ele já deu esse testemunho, então não tem nada a ver eu falar isso aqui. Ele já deu esse testemunho em púlpito várias vezes, né? Minha mãe sabe também. Ele era um homem adúltero, ele era um homem
viciado em muitas coisas, Era bebidas. de alta sociedade. assim, De família assim, de família muito tradicional, chapada aqui, entendeu? Poderio aquisitivo financeiro muito bom. Então, assim, vivia longe do Senhor mesmo, e o casamento dele estava destruído, entendeu? E nesse momento foi o momento em que a minha mãe começou a vir à igreja e ela também se reconciliou com o Senhor, né? E aí, quando ela se reconciliou com o Senhor, mais uma vez eu creio que Deus deu uma outra sabedoria para ela, estratégia com meu pai. Porque meu pai, por mais que ele estava no mundo, ele não queria separação. Ele queria permanecer casado. Mas daquele jeito dele, né? Mas queria permanecer casado. E a minha mãe, sabiamente, ela falou assim, não, você quer permanecer casado comigo? Você vai continuar na Chapada, não vem pra cá ainda não, mas assim, todo domingo eu quero que você venha pra minha igreja comigo aqui. E aí começou. Ela é esperta, né? E ele começou, domingo, vinha aqui daquele jeito, com a cabeça no mundo da lua, mas começou a vir aqui. Mas a conversão dele aconteceu também num encontro aí, numa dessas, meu tio tava naquela novo convertido, e o novo convertido também assembleano, ele vai muito atrás de vaso, né? Tem essa não adianta falar que a Assembleia de Deus é assim, né? O novo convertido na Assembleia de Deus assembleanos. Vai muito atrás de vaso, porque pra ele é uma coisa muito novo, é aquela experiência que ele tá tendo com Deus, ele quer ouvir Deus, ele quer Deus, então ele vai atrás, né? Ele fica naquela ânsia, né? E aí numa dessas aí, tinha uma, eu esqueci, eu não vou, tinha uma irmã lá na Várzea Grande, muito usada por Deus, mas muito usada por Deus mesmo lá. Você chegava na casa dela, era mistério, né? E foi meu pai, a minha mãe, a pastora Fátima, hoje que na época não era pastora, né? E o pastor Adilson lá. Quando eles entraram lá, meu pai estava sem aliança, minha mãe estava sem aliança. E eles sentaram separados. Essa profeta do Senhor olhou para meu pai e falou assim: cadê sua aliança? Por que vocês estão sentados separados? Vocês são casados? E eles chegaram ali, ele não falou nada, ela nem conhecia, nunca tinha visto meu pai na vida. E minha mãe de um canto, ele lá. Aí eles sentaram junto e aí Deus usou ela. Aí eu falo pra você, é a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo, ela faz muita diferença. Não, com certeza. Né? Ela faz a total diferença, na realidade, né? E aí Deus usou aquela profeta para falar a vida do meu pai inteirinha. E ali ele se jogou aos prantos aos pés do Senhor e teve um encontro com Jesus ali. E aí ele veio para os caminhos do Senhor, reconverteu verdadeiramente. Naquele dia, existem transformações do Espírito Santo que levam tempo, mas existem transformações do Espírito Santo que são instantâneas, imediatas, né? Meu pai fumava 2 carteiras de cigarro por dia e bebia, e instantaneamente ele nunca mais bebeu e nunca mais fumou. Foi liberto ali naquele momento ali, instantaneamente. E é engraçado, né? Porque você vê o testemunho dessas pessoas, assim como seu pai, ele cria uma ojeriza imediata. Sim, exatamente. O meu tio Adilson, por exemplo, ele tomava muito uísque. E ele era de tomar uísque, não era nem cerveja. E ele conta que na conversão dele, ele deve ter falado isso aqui, mas ele converteu assistindo televisão. Um pastor falando lá, e aí ele ouviu uma voz dizendo assim: eu vou mudar a sua vida, você nunca mais vai colocar um gole de uísque na sua boca. Ele ficou assim, naquela coisa, né? E aí no outro dia, ele foi pra uma festa do compadre dele lá, e a hora que o compadre dele deu pra ele um copo de uísque, ele foi botar na boca, ele vomitou. Mas não ali, né? Ele foi pro banheiro e vomitou. E nunca mais ele conseguiu colocar um copo de uísque na boca dele. Então a ação do Espírito Santo, queridos, é algo que a gente não consegue explicar. Você que tá na sua casa aí, talvez você não seja convertido, não se preocupe da maneira que você está. Muitas vezes a gente pensa que a gente precisa mudar para vir para a igreja, mas é o Espírito Santo que faz a transformação na tua vida. Deixa o Espírito Santo, deixa Jesus entrar na tua vida, que ele vai mudar a tua história. E a igreja não é um lugar de gente... A igreja é um lugar onde as pessoas chegam doentes para ser tratadas. Essa é uma visão que o pastor Divaldo sempre teve a respeito da igreja e da forma como ele conduz a igreja, no sentido de que a igreja é um grande hospital. E nós ainda estamos sendo tratados nesse hospital, né? Todos nós, né? E a gente tem que estar aqui para ajudar, mas sabendo ao mesmo tempo que você está ajudando aquele que chega, você tem que saber que você também está em tratamento, também está sendo ajudado, que você está sendo aperfeiçoado e que você não é porque você está há 20, 30 anos aqui na igreja que você é melhor do que aquele que chegou agora, ou, né? Cara, o evangelho, ele tem que ser vivido. É difícil ser explicado. É experiência. Mas ele sendo vivido, ele é transformador. Tudo é experiência. No reino de Deus, tudo é viver, é experimentar. Eu posso falar, na teoria, muito sobre missão. Mas só quem é missionário no campo mesmo, ele vai saber o que é missão. Eu posso
ser um pastor, e hoje eu sou um pastor, mas eu não sou pastor de igreja. Então eu posso até falar sobre algumas coisas, mas tem coisas que só o pastor de igreja que vivencia ali mesmo, cuidando de ovelha, vai saber. O pastor, né? Você fala o pastor exclusivo ali da igreja. Porque né? Tem um pastor igual eu, todo momento da minha vida eu sou um pastor hoje, um pastor que auxilia. Mas eu não tenho certas experiências que um pastor de igreja tem. E um pastor de igreja, ele tem muito mais experiência do que eu, então eu tenho muito a aprender ainda, né? Então o evangelho é vivido, é experiência, né? Até sobre experiência, seu tio Adilson mandou uma pergunta aqui pra mim, que ele queria que eu fizesse pra você. Que lá vem aí, que o pastor Adilson gosta de... Ele falou assim, que a sua primeira ministração foi na Assembleia de Deus Novo Horizonte também? Isso é verdade, ó. Um lugar que você se converteu? Isso é verdade, isso é verdade. Porque, assim, igual eu falei pra você, a Vigília do Novo Horizonte, ela era muito frequentada pelos assembleianos, né, que buscavam mesmo, né? Ela acontecia toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Inclusive, eu acho que ela até acontece até hoje. Não sei se tá como era antes, né? Mas ali era um lugar de oração mesmo, né? E então a gente não ia uma vez assim na vida da morte, assim, era uma coisa assim que quase, vamos dizer assim, não vou dizer quase que toda sexta-feira, mas assim, no mês, pelo menos umas 2 sexta-feiras a gente ia. Então, assim, numa dessas, assim, eu com 15 anos de idade, olha o que aconteceu comigo. Eu, recém-convertido com 15 anos de idade, nunca tinha sequer dado um testemunho no púlpito. E eu... eu tô achando que é bem muito tempo depois, não, mas foi logo no começo. Eu não tinha nenhum ano de cristão. Não tinha eu não tinha nenhum ano de cristão. E 15, muito novo. Eu não tinha contato nenhum, nunca tinha falado pra nada num púlpito, né? Mas você tava naquele período que você falou, que você tava com naquela busca, naquela sede, tanto que eu tava indo na vigília com eles ali, né, e tal, aquele desespero por Deus, né? E aí eu me lembro que eu tava no carro, tava eu, pastor Adilson, meu pai, e um missionário na época que você não vai lembrar dele, que era daquela época, ele parece que tá nos Estados Unidos agora, nem sei como que tá a vida dele, mas o Genésio era um rapaz aqui do início, aqui daquela época do Belém lá. E ele pregava na época, né? E aí ele disse pra mim assim, você vai dar um testemunho hoje, vão dar uma oportunidade pra você lá. Eu falei, pá, o que eu vou falar? Nunca falei nada. Ele falou, não, eu lembro até hoje, ele ainda falou até o que eu ia falar. Ele falou assim, nunca esqueço, ele falou assim, você vai ler Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão, né? Cristo Jesus, e não vive mais segundo a carne, mas agora segundo o Espírito, alguma coisa assim, né? Não lembro de cabeça certinho assim, mas algo nesse sentido. Caraca. E ele falou assim, fala sobre isso aí, fala que agora não tem mais condenação, que você transformar. E eu me lembro que eu falei, não, você vai e tal. Me colocaram numa sinuca de bico ali, né? Cheguei ali com 15 anos de idade e o pastor João Batista me chamou mesmo. E eu subi ali. Nossa, eu me lembro que Jabes, eu tava suando muito. Minha perna tremia. Igual vara verde. Eu nem me lembro o que eu falei direito, você tá entendendo? Mas eu não me esqueço de algo também, da ação do Espírito Santo sobrenatural que aconteceu na minha vida também, né? Eu fui lá e dei aquele testemunho. Quando eu voltei e sentei no banco, veio uma profeta de lá pra cá e Deus usa ela pra falar comigo. Falou, olha, essa vai ser a primeira de muitas, porque Deus começou a falar de um chamado que Deus tinha na minha vida, né? Você tem um chamado, você ainda vai pregar muito, e começou a falar sobre coisas que eu tenho vivido, né? Já nos tempos de hoje, mas ali foi uma coisa que marcou. No momento que eu desci do púlpito, Deus usou e veio uma profeta ali, e até arrepio aqui, que foi Deus mesmo, né? Você sabe quando é Deus. Isso. E Deus ali usou a vida dela para falar sobre muitas coisas que ainda nem se cumpriram na minha vida. Muitas delas já se cumpriram. Falou sobre o pastorado, hoje eu sou pastor, né? Bênção, na época cara, nem passava na minha cabeça, nem imaginava, né? Mas assim, muitas coisas aconteceram já e ainda algumas não aconteceram, que eu tô guardado aqui no meu coração. Acho que eu sei que vão acontecer. O pastor Edivaldo comentou, né, quando ele veio aqui, sobre o dia que ele parou, que ele estava andando de trem, né, de um lugar para o outro, e ele viu a igreja, voltou, que é a igreja que ele fala, que ele entrou e Deus falou com ele e entregou profecias que muitas já se cumpriram, outras ainda não, mas você vê, né, cara, como que por isso que eu falo do nome do nosso podcast Interligado, porque você vê como que as coisas Deus vai fazendo. Quando a gente olha pra frente, a gente não consegue enxergar o que vai acontecer, mas no momento que você olha pra trás e vê aquilo que foi feito, claro, aquilo que Deus, como que você foi conduzido até aquele momento,
fala, cara, não tinha outro caminho. Deus fez pelo caminho perfeito, fez pelo caminho. Podia ser assim, assim, talvez, mas, cara, o caminho que Deus nos leva quando você tá em obediência a Ele, né? Você vai vendo assim, muito legal, caramba. E você também teve experiência de dirigir, ser responsável por retiro já também, né? Na realidade, quando eu vou... Liderou jovem eu também, sempre, né, assim, cara? eu sempre fui assim, como eu tenho esse vamos dizer assim, do meu jeito, é fácil, né, de lidar, uma pessoa extrovertida, né? Bem comunicativo. Comunicativo. Então eu sempre tive ali ajudando em tudo, né? Eu sempre tive facilidade. Chegava num lugar aqui que eu não conheço ninguém, a poucos minutos eu já estava conversando com todo mundo. Então eu sempre tive essa facilidade, que eu creio que é algo que foi que Deus me colocou na minha vida mesmo, né? Esse jeito, né? Eu acho que já entendi que eu precisaria ser assim para a obra que ele tinha na minha vida, né? E então eu sempre tive envolvido, sempre, desde o adolescente eu sempre tive envolvido, não na liderança, claro, muito novo, porque eu era muito novo, mas trabalho, sempre, né? Ajudando, né? Eu sempre estive ali ajudando os líderes em alguma maneira, em alguma coisa, né? Então, assim, desde 15 anos de idade eu participei de muitas organizações de retiro, muitas organizações de congresso, porque também na Assembleia de Deus esse negócio de retiro é algo mais assim novo, né? Assembleia de Deus não existia negócio de retiro. Não, né? E nem todas têm, e nem todas têm ainda. Sempre foi muito congresso, né? Então, muitos congressos de jovens, muitos congressos assim que a gente organizou assim, sempre tive muito envolvido, ajudando na organização. Não, porque né? O Paulinho me perguntou, pediu pra você falar quando você foi líder dele num quarto. Aquele da chácara lá do Pantanal que nós fizemos lá, que foi ele, Ivens, uma galera. Ele falou, rapaz, só tinha abençoado. A turma me colocava umas bênçãos pra gente. Pra você ter uma ideia, rapaz, num retiro desse aí, pra você ter uma ideia do que aconteceu. Eu no meu quarto lá, Jabes, dormindo, cara. E aí os meninos queriam conversar e um dos da gangue lá que eu falo, né? Que era Paulinho, Adriano, esse aí Adolfo, mesmo. Essa turma aí, né? Rodrigo, meu primo também, né? Essa turma aí, Ivens, né? Essa turma aí, essa gangue aí, né? Essa turma aí. E o Adriano ficou num quarto separado, rapaz. Pôs o Adriano, cara. E falasse Adriano casou, tá bem, tá com uma mulher do círculo de oração na Assembleia de Deus, pregando. Então, uma benção, Adriano, viu? Você vê que o fruto, né? Chama ele aí pra vir conversar com a gente. Você vê que o fruto, né, fica, né, permanece, né, da gente investir, né. E o Adriano era terrível, cara. Esse Adriano, a turma abriu a janela, eu dormindo lá, ele pulou a janela, entrou no quarto. e aí, quando eu tive que colocar ele pra fora, Adriano, vai dormir, cara, nós temos que acordar amanhã cedo. Esse foi lá naquela do Pantanal, lá, que era cheio de isso, que história de retiro tem muitas cara, histórias de retiro. Cara, porque retiro... É assim, você sabe que você vai. Agora, o que vai acontecer mesmo? Assim, Deus, cara, já teve... Eu lembro, não sei se você lembra que teve um retiro aqui, a gente saindo da posto da polícia. Acho que era até um parente seu ali, saindo ali na polícia, acho que virava pra direita ali. Que nós fomos, cara, que Deus... Foi um... Pra polícia aqui, pra saída pra Rondonópolis, não tem um... Sim. Acho que era um parente seu, não sei. Cara, e Deus, aquele retiro me marcou. Porque aquele retiro a gente teve experiências assim sobrenaturais de enfrentamento, de libertação, de coisas assim. Aquele retiro foi tenso. É um momento que você vai ter um momento ali a sós com Deus, né? Com a igreja, como ali com a juventude junta ali buscando ao Senhor, com né? Um propósito com único. Um propósito, né? De se retirar das coisas ali, enquanto tem um simbolismo espiritual muito grande isso aí, né? Tem algo espiritual muito grande, porque enquanto muitos jovens estão ali mexendo com o mundo, né? Com a carne mesmo, com a festa da carne, nós estamos indo buscar o espírito. Então tem esse peso no mundo espiritual, guerra, né? É muito espiritual, porque quem vai pro retiro, no fim das contas, por mais que esteja ali no momento de talvez desviado, talvez, né, situações quaisquer que sejam, ele tá se dispondo aí num lugar que ele pode ouvir a palavra de Deus de uma forma 24 horas por dia, né? E por isso que muita coisa acontece nos retiros, né? Assim, espirituais, muitas experiências muito fortes. Muitas libertações, né? Muitas conversões. Eu conheço muitas pessoas que se converteram num retiro. Porque às vezes a gente pensa, né? Retiro vai quem já é crente, né? Mas tem muita gente que vai e não é crente. E muitas vezes se converte ali, né? E estão até hoje na igreja. Então, assim, por isso que eu falei, a conversão, ela não tem uma regra, né? Tem gente que converte em retiro, tem gente que converte em vigília, em casa, em vigília. Então, cara, só precisa querer ter um encontro com Deus, né? Meu avô, minha mãe conta que meu avô se converteu num culto doméstico. Porque minha avó, você falou sobre a sabedoria, né? Minha avó era da igreja e tal, e aí ela ia pra igreja, tipo, todo dia.
E aí Deus falou pra ela, ó, tá errado. Você tem que dar uma atenção pra sua casa, pro seu lar. E aí ela ficou, começou a fazer culto doméstico em casa, entendeu? Com minha mãe e meu tio. E aí um dia, minha mãe cantando, entrou no quarto e chorando, cara. E se converteu e falou que ele queria a Cristo. E eu me emociono, cara, porque meu avô foi, assim, um exemplo de um homem de Deus pra mim, sabe? Ele era um homem, assim, já tem tempo que a gente perdeu ele, que ele foi para os céus, mas perdeu, talvez não seja a expressão errada, né? Mas é o sentimento que fica, né? A distância, a saudade. Sim, fica. Mas com certeza. ele foi um grande homem de Deus, assim, na simplicidade, cara. O meu avô era simples, um homem marceneiro, um homem simples, sabe? Eu tinha experiência com E Deus. tinha muita experiência Intimidade com o muito Espírito forte com a questão de libertação. Ele lembra que Deus dava alguns sinais para ele quando estava uma guerra espiritual forte iniciando ali. Ele sentia fisicamente, ele sentia os sinais nas mãos dele, e ele começava a orar, tipo assim, o negócio que ele falava, acho que a mão dele esquentava, um negócio assim. E aí ele percebia, falou assim, agora nós vamos entrar numa guerra espiritual forte aqui. E aí Deus usava ele muito, muito em libertação, um homem assim, de Deus mesmo. E é bom, cara, a gente ter referências, né, na nossa vida, né? Você cara? contando dessa experiência dele em casa, né? Eu lembrei do meu batismo com o Espírito Santo. Meu batismo com o Espírito Santo foi em casa. Sério? Foi em casa, não foi na igreja. Que O batismo com o Espírito Santo, olha só pra você ver como que é. Às vezes, eu falo assim, cara, quando Deus ele quer fazer alguma coisa assim, e quando Deus tem obra na vida também de uma pessoa, bem rapidamente, né? Assim, não sei se tem outros temas, né? Qual que é o nosso tempo, mas assim, bem rapidamente falando, eu me lembro que minha tia Larissa, irmã do meu pai, né? Ela sempre foi presbiteriana, mas ela tinha muito essa curiosidade, essa vontade de ser batizada com o Espírito Santo. E ela vivia pedindo pro meu pai levar pastores para lá em casa orar para que ela fosse batizada com o Espírito Santo. E numa dessas, não me lembro o dia da semana, o que estava acontecendo, quando, lá em casa, né? A gente morava lá no Shangri-La ainda, não sei se você chegou na minha casa no Shangri-La. Aquela grande. Tinha aquela no Califórnia, né? E tinha no lá Califórnia. no Shangri-La. Não, só fui no Califórnia. Aí essa Shangri-La, a gente morava Porque ali. é tudo meio do lado. Perto ali, né? E aí o pastor chegou lá e eu tava no meu quarto, jogando videogame, adolescente, tudo meu, foi muito cedo, assim, né? Acho que eu tinha uns 16 anos, eu acho, quando aconteceu isso aí, me batismo com o Espírito Santo. Eu tava no meu quarto, de repente meu pai chegou e falou assim, filho, vem, vamos lá na sala que nós vai ter uma oração lá. Eu me lembro já, eu me esqueço que eu tava assim, sabe quando você vai meio que nem queria ir? Você vê como que é as coisas, né? Que às vezes tem aquela pessoa que busca e é batizada, mas tem às vezes aquele momento que Deus quer fazer e nem buscando você tá. Ele tá buscando a Tipo ovelha assim, perdida ali. Não que você tivesse perdido, mas a ovelha desatenta. Não que eu tava afastado, momento. tipo assim, né? Mas assim, eu não tava ali buscando aquele batismo como a minha tia estava, por exemplo, né? Uhum. Fomos pra sala, chegamos na sala, era um pastor também muito usado por Deus, da Assembleia de Deus, e eu lembro que eu não esqueço as palavras dele. Ele falou assim, olha, eu vou orar por vocês. Pode ser que os dois sejam batizados. Pode ser que nenhum seja batizado, pode ser que ela seja batizada e ele não, ou pode ser que ele seja batizado e ela não. E ele começou a orar, Senhor, batiza com o Espírito Santo, e naquele momento ali, eu fui batizado com o Espírito Santo. Comecei ali a falar em outras línguas, fui renovado ali, cheio do Espírito Santo naquele momento ali, eu comecei a falar, e a minha tia, infelizmente, não. Né? Então, assim, não sei explicar o agir de Deus, que a gente não explica muitas vezes, né? Não tem. Mas Deus ele tem essas coisas assim pra fazer na nossa vida, né? Não, cara, e até você falou da sua casa, né? A Super Sexta é uma herança de um momento que começou na sua casa, né? Começou na liderança do meu pai. Mas era quarta-feira, não era? Exatamente. Pra quem não conhece aí, pros jovens adolescentes que talvez estejam vendo esse nosso podcast, né? A Super Sexta, ela não era sexta. Até para o pessoal que acompanha a gente aqui, a Super Sexta é um culto dos jovens, basicamente assim, uma reunião mais rápida dos jovens que acontece na sexta-feira, 10 horas da noite. Exato. Só que ela não começou nesse horário. Não. Ela não começou com esse formato. Como que ela começou? Essa reunião, que hoje é Super Sexta, né, como já falou, meu pai era líder dos jovens, e aí nós resolvemos fazer um encontro com os jovens na minha casa, ali, né? E ele era na quarta-feira e originalmente não era esse horário. Era horário tipo 7h30, 8 horas, era horário normal. Numa quarta-feira, né? Que era realizada lá.
Só que nós começamos a ver que não estava tendo muita adesão de pessoas por conta do horário. Porque a maioria dos nossos jovens eram universitários. Então, alguns deles, a maioria deles fazia à noite, né? Então, nós Trabalhava o dia inteiro. Exatamente. A primeira mudança que houve foi do horário. Era 7 horas, 7h30, né? Na verdade, passou a ser... Mas começou por causa de um retiro, pós-retiro, não foi um negócio assim? Na verdade, assim, a gente tava... Ou intercessão por retiro? Não, na verdade, assim, realmente foi... Porque como a gente tava vindo no retiro, teve um churrasco ali, uma confraternização, e o pessoal gostou. Falou, por que a gente não reúne também aqui uma vez por semana, assim, uma coisa assim um pouco fora da igreja também, pra ficar uma coisa mais assim... mais informal. E a nossa casa lá do Califórnia era muito grande, né? Sim, e estacionamento lá também, no nosso estacionamento lá dentro da casa, cabia cerca de 12 carros. Só que chegou no momento que iniciou-se só com os carros ali, e depois os carros tinham que ficar lá fora, porque não tinha quantidade de pessoas ali, né? E foi aí no momento que nós vimos que não dava mais para ficar na minha casa, porque aquilo ali foi tomando uma proporção muito grande de muitos jovens que estava inviável fazer ali na minha casa. Aí nós... A sua casa tinha uma sala bem grande. Uma sala, uma área grande ali perto da churrasqueira, né? E aí nós começamos... Só que isso não foi realizado na liderança do meu pai. Eu fui líder dos jovens. Meu pai foi em 2005. E aí em 2005... Seu pai não foi em 2004? Porque meu pai acho que foi em 2005. Acho que o seu pai foi em 2006. Porque meu pai foi em 2005, teu pai foi em 2006. E aí me parece que ele parou de fazer na época dele, não tinha essa mais mudou um pouco, mudou a formatação. Aí em 2007 eu retornei, e quando eu retornei não, né? Foi quando eu fui líder dos jovens, né? Quando eu fui líder dos jovens ali, em 2007, eu passei a fazer sexta-feira. Eu tive essa ideia de fazer sexta, mas não tinha esse nome Super Sexta, não tinha... Era só reunião de oração. Não tinha essa proporção que tem hoje, de como fosse um culto, né? Era uma reunião ali no cenáculo, a gente fazia no cenáculo. Lá atrás começou? Não, no cenáculo. No cenáculo mesmo. Era no cenáculo. Aqui embaixo, é verdade. A gente fazia no cenáculo. E a gente não chamava de Super Sexta, a gente chamava de... Eu nem lembro agora como que era o nome da reunião lá. Era uma reunião, assim. Aí na liderança do Bebeto, em 2009, porque acho que em 2008 foi a irmã Júcia, e em 2009 o Bebeto, se não me engano. Não, acho que foi mais pra frente, porque teve o... não, Por volta disso aí mesmo. Em 2008, a irmã Júcia continuou dos mesmos moldes que no cenáculo. E aí, eu não posso ter certeza agora, mas se não me engano, acho que em 2009 o Bebeto foi o líder dos jovens. E aí, ele criou essa Super Sexta. Essa Super Sexta do jeito que ela é hoje. Não que ela não existisse, essa reunião existia, né? Mas desses moldes e formatos que é hoje. Mais uma cara de culto mesmo. O horário permaneceu o mesmo, mas aí ele criou esse nome e ficou um negócio maior, né? Porque era bem informal, Era bem informal. Aí se tornou uma coisa mais, assim, nesses moldes que é hoje, né? Uhum. E eu lembro porque 2006, 2007... Mas só interrompendo você. Mas hoje mudou, né? O nome, né? Não é Casa do Pai, alguma coisa assim? Não, esse é dos adolescentes. Tá. Então ainda é Super Sexta. Super Sexta. Tá. Até na época do Bebeto que ficou definido se ia ser Sexta Super ou Super Sexta e tal. Ficou naquela indefinição e tal. Definição não, né? O pessoal queria trocar essa ideia e tal. E aí acabou ficando como Super Sexta. Mas a Casa do Pai é dos adolescentes e é na quinta-feira, que tá sendo agora na quinta-feira aqui na igreja, sob a liderança do Leopoldo. Né? E aí deu muito trabalho esse menino aí, mas graças a Deus tá bem. Esse é um que a gente ainda vai ouvir aqui ainda também. Ele, Ismael contar a história da porta lá, que ele sempre conta a história da porta. O pai Leopoldo, ele vai ficar bravo comigo, que eu vou falar. Mas ele tava num processo de transformação ainda, né? Esse Leopoldo, né, já que nós estamos falando de Super Sexta, né? Quando não era Super Sexta ainda, mas estava na reunião de sexta lá, esse menino chegou numa reunião de sexta-feira, bêbado aqui na igreja. Você acredita nisso? E eu falei, Leopoldo, o que você falou lá? Não sei o que. Peguei ele, levei ele na casa dele, foi a mãe dele para tomar um banho lá, acordar, aquela coisa. Mas Deus fez a obra na vida dele, né? Hoje ele tá aqui na igreja, casado, é um evangelista, né? Uma benção. E líder dos adolescentes, né? Então, vale a pena investir nas pessoas, né? Não, e assim, isso você falou, insistir, né? Insistir, investir, porque Deus muda, cara. O pastor Carvalhal esteve aqui com a gente, ele falou, quando eu cheguei na igreja eu ia porque conheci umas meninas bonitas lá e tal. É isso aí. E aí Deus pegou ele e ele tomou a decisão por Cristo. E as coisas foi, sabe, cada um, o pastor Edivaldo já tem uma história completamente diferente, sim, o pastor Moabs também que veio aqui falar conosco também é uma história completamente diferente. Mas você vê que Deus sempre conduzindo tudo, né, cara? Com cada um com uma experiência, cada um com um aprendizado e Deus... aquilo que você falou sobre a multiforme, né? A sabedoria de Deus vem
alcançando e mudando. E por isso que eu falo, cara, tem gente que... A gente se depara muito com isso, com pessoas que falam assim, não, eu preciso consertar minha vida pra ir na igreja. Cara... a pessoa pensa de uma maneira errada, né? Vem de Quem que faz você é o Espírito Santo. E não se preocupa, porque Deus... Ah, mas como é que vai ser? Cara, não se preocupa. Deus vai transformar. Eu acredito muito nisso, Jabes, nessa questão do tratar de Deus, da individualidade de Deus, ele respeitando cada indivíduo. Eu não acredito que existe uma fórmula ali que vai ser adaptada igual a todos. O que Deus tem na sua vida é diferente do que Deus tem na minha vida, é o que tem diferente na vida do pastor Divaldo, na vida do Leopoldo, na vida do Ismael, na vida do Bebeto. Cada um tem uma maneira diferente de agir, né? E o ministério também vai ser diferente, a maneira como Deus vai usar, a maneira como você vai se enquadrar no reino. Mas o importante é que Deus está nos usando como ferramentas no reino dele, mas cada um conforme a sua utilidade, né? Como que é os dons do Espírito. Os dons do Espírito é assim. Por isso que eu não tenho os mesmos dons que você tem e você não tem os mesmos dons que eu tenho. Podemos até ter algum aí que é similar, né? Mas assim, Deus nos dá justamente porque ele quer nos usar no reino de uma forma singular, né? Eu acredito muito nisso. E eu até lembro quando você foi lá para a igreja do Goiabeiras, e eu não sei se pra Adina nossa lá no Goiabeiras, e não sei se você esperava que muita gente fosse junto com você naquele momento, porque lembra que você até convidou muita gente pra ir, seus amigos e tal, e eu senti naquele momento, Deus falou pra mim, Jabes, é hora de você ficar. Sim. Deixa o Ivo ir. E eu acho que foi um tempo de crescimento. Sim. Porque eu era vice-líder seu aqui. Dos casais. A gente tinha uma proximidade muito grande, né? E a gente trabalhava muito bem junto, e a gente ia bem e tal. E aí você foi, e eu fiquei realmente com vontade de ir. Mas Deus falou assim, calma. Ainda tenho coisas pra você aqui ainda. Mas foi importante isso. Você realmente, assim, por isso que é importante a gente ouvir a Deus. Porque, assim, foi importante pro meu amadurecimento e da Eberly. Né? A gente sair de um lugar que eu tava acostumado toda a vida, né, Jabes? Eu fui aqui conhecia todo mundo. Não, conhecia todo mundo aqui. Aqui é minha casa. Ainda é minha casa, né? Porque aqui nós estamos da mesma igreja, né? Estamos numa congregação diferente, mas somos Adna, né? Mas aqui eu cresci aqui, desde 1997 aqui, o mesmo pastor, o mesmo povo. Muda, né? Acrescenta pessoas, alguns saem, mas ali todo mundo me conhecia, eu conhecia todo mundo. E de repente eu recebo esse convite do pastor Divaldo. Ele me chamou e falou, meu filho, queria que você fosse ali ajudar o seu tio. Eu falei, amém, pastor, vamos. E realmente, assim, nesse medo da mudança, a gente quer ter vamos dizer assim, quando a gente vai mudar, se a gente puder levar um pedaço de alguma coisa que vai nos manter ali, né? Sim, e foi isso, né? Eu lembro que eu fiz o convite para 2 casais, para você e para Ariadne, para Leopoldo e para Cacá, né? E vocês oraram e entenderam, e realmente era de Deus isso, porque Deus precisava nos amadurecer, a gente vivenciar essa mudança, vivenciar esse desafio de estar passando isso aí. E realmente não foi fácil o início. O início não foi fácil. Principalmente pra mim é mais fácil por conta desse, falei pra você, desse jeito meu, né? Eu me envolvi rapidamente ali. Já minha esposa, ela é mais assim, na dela, e quando ela é amiga de alguém, ela é amiga mesmo. Mas assim, ela tem essa dificuldade assim de... Não é difícil, como eu vou usar essa palavra assim, demora mais. O tempo dela de se tornar mais próxima de alguém é mais demorado do que o meu. Só que quando vai também é bem profundo. É bem profundo, exatamente. Mas foi um tempo de Deus ali, e graças a Deus eu creio que foi um direcionamento de Deus, porque não que eu não tenha crescido aqui, porque eu tive muitas experiências aqui na área. Sim, mas eu creio que Deus, igual o Paulo falou assim, olha, eu sonhei e vi um homem falando comigo, passa pra Macedônia. Então, ou seja, aquele momento dele, ele precisava ir. Sim. E eu creio que isso foi muito real na vida de vocês. Porque eu sempre falo pro pessoal, porque é o seguinte, pessoal, assim, o que foi? Eu tive muitas experiências aqui na área, na Central, muitas. Eu fui líder de jovens, eu saí daqui presbítero, eu já era presbítero, né? Casais, e enfim, tive líder de casais, como você foi meu vice. Então eu tive espaço aqui. Nós fizemos um jantar. Fizemos, né? Eu tive espaço aqui para trabalhar pro Senhor. Não tô dizendo que não tem espaço na Central. Mas é natural que eu tenha menos espaço aqui do que de uma congregação, porque na congregação você é e tava lá eu e meu tio quando eu fui para lá de obreiro praticamente. Você tá entendendo? Aqui na Central, quantos pastores nós temos, né? Sim. Quantos obreiros nós temos, né? Então, é natural que tenha mais pastores, inclusive muito mais aptos que eu e muito mais preparados que eu para desempenhar a obra do Senhor, né? Quem sou eu aí perto de grandes pastores que tem aí, né? Então, quando eu fui para Goiabeiras, eu vi um agir de Deus, porque
o meu tio ele tem uma característica assim de preparar pessoas, né? Então, assim, ele me colocou ali de cara, eu me assustei porque ele já me colocou ali, não, você vai dirigir o culto, você vai... Então eu comecei a ter experiências de uma direção de um culto, uma experiência de pregação, porque aqui eu pregava menos, por conta de tantos pastores que tem aqui, né? Lá, querendo ou não, um final de semana assim ou não, ou às vezes até 2 vezes por semana eu tô pregando. Então não tem como você pregar tanto assim sem você mergulhar nisso aqui para se preparar, né? Isso é importante, né? O preparo, porque pregar é nítida a diferença quando alguém prega preparado ou despreparado. Exatamente. E todo mundo já pregou uma vez e sentiu que não foi, não foi bem, daquele né? jeito que deveria. Por quê? Que o Espírito Santo não falou? Não, porque o Espírito Santo ele fala, ele se move, mas tudo também depende da sua dedicação. Por isso eu até digo pra vocês aqui, fica até estranho, né? Eu não tô dizendo que a pessoa tem que sair daqui da central, pelo amor de Deus, né? Agora todo mundo vai sair daqui e vai pra uma congregação. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas assim, a pessoa também está com o coração aberto pra entender o que o Espírito Santo quer fazer que não é na fácil. Vida dele, né? É fácil. Porque... Você tá na zona de conforto ali, é bom, né? Você tá na zona de conforto. Porque assim, você vê aqui, você conhece todo mundo, você é relacionado com todo Sim. mundo, socialmente falando, tô acomodado, tô tranquilo e tal. Foi difícil pra mim. E aí Deus fala assim, não, beleza, tá bom, esse tempo que você tinha aqui foi ótimo, as experiências que eu tinha pra você aqui foram boas, mas agora eu tenho coisas novas. O ser humano não gosta de sair da zona de conforto, né? Você sair da zona de conforto é difícil. Então, pra mim, foi difícil. Então, assim, é claro que eu fui na direção do nosso pastor, né? Não foi uma coisa que eu fiz, né? Eu entendo muito isso, já sabe? Eu entendo muito, assim, que a gente que está na obra, nós somos obreiros, igual o nosso pastor o Edivaldo tem falado, né? Você não é voluntário. Voluntário, você tá até no momento ali que você decidiu aceitar Jesus Cristo. A partir do momento que você aceitou Jesus Cristo, agora você não é mais voluntário. Agora a sua vida não é mais sua. Você morre, quem passa a conduzi-la é Jesus, né? E nós temos uma liderança. Nós que vamos para... Eu era presbítero, obreiro aqui, então eu entendo assim. Eu não saio daqui e disse assim. Tem gente que é assim, não, decide as coisas, né? Não, eu fui pela orientação do meu líder, né? O pastor Edivaldo me chamou, não foi eu que falei para ele, pastor, eu quero ir para tal lugar. Uhum. Pode até acontecer do Espírito Santo falar com você, mas o Espírito Santo também tem que falar com o seu líder. Testifica, né? Eu creio que tem que falar com o seu líder, né? Então o pastor Edivaldo me chamou, não foi nada da minha parte, ele me chamou ali e falou comigo e eu entendi que era algo de Deus e eu acatei, né? Porque respeito muito o nosso pastor. Então foi algo direcionado por ele, né? Então assim... Mas você chegou em algum momento a se questionar assim, cara, será que eu tô... Sempre, né? Com toda mudança você se questiona, né? Pessoal, isso é natural. Tem gente que acha que, não, se eu tô me questionando significa que tem alguma coisa errada. Não. Tudo que você vai mudar, você pensa. É normal, você pensa. Você vai trocar de carro, você não vai pensar em que carro você vai comprar? Né? Será que eu tô fazendo a decisão certa? Será que eu... Isso no mundo, né? Então, dizendo no mundo espiritual, é uma mudança. Tá mudando com toda a sua base. Eu fui toda a minha vida daqui. Eu ia sair daqui, de um lugar que era para mim onde eu conheço todo mundo, onde todo mundo me conhece, onde é fácil para mim estar, onde é... Entendeu? E de repente chega, vá para, né? Um lugar novo. Então, porém, o questionamento, ele pode existir, mas a obediência acima de tudo, né? Sim. Eu pensei sobre isso, conversei com a minha esposa, mas obedecemos, né? E a obediência, que nós falamos até antes, quando nós estávamos falando, a obediência, quando você obedece, quando você está debaixo da obediência, as coisas prosperam, né? As coisas, elas caminham, né? Sim, e é legal, porque você vê como que Deus abre, né? Os caminhos que você sequer imagina, que você não acha, que, não, mas eu não tô vendo como, não sei como que vai ser. Calma. Deus vai abrir o caminho e quando a gente... Porque a gente é teimoso, né? Se a gente lê a Bíblia, você vê diversos exemplos, cara. Os discípulos, os apóstolos, onde Jesus é levado aos céus e começa a perseguição, né? Que eles têm que sair de Jerusalém. Eles vão indo. Sim. Eles vão indo conforme Deus vai falando. Cara, Paulo andou por todo o Mediterrâneo. Todo o Império Romano conhecido, ele andou e foi pregando e foi espalhando a palavra. Mas aleatoriamente? Não. Ouvindo a voz do Espírito, mas consciente de que ele tinha que tomar decisões, que ele tinha que obedecer, que ele tinha que ouvir a voz de Deus. E eu acho que isso é objeto de questionamento de muitas pessoas, sabe? Tem pessoas que acham que Deus, igual você falou assim, vou para... O pastor Edivaldo chamou
E você com certeza orou, conversou com sua família, conversou e tal. Mas não tem assim um pergaminho do céu que desce e tá escrito assim, vá para a Rádio Goiabeiras. Não tem isso. Mas sabe, assim. eu creio muito, Jabs, assim, eu creio muito assim que Deus também, ele age de uma maneira assim, por exemplo, essa situação era engraçado. Algo no meu coração, o Espírito Santo já estava falando algo no meu coração. Sim. Eu tinha acontecido uma situação ali com a minha esposa, a gente estava conversando sobre isso, sabe? A gente estava conversando, será que nosso tempo ali, não sabe se a gente vai voltar um dia para cá ou para outro lugar, a gente não sabe, o futuro, né? Mas até aquele momento em si, né? A gente pensou assim, será que de repente Deus não tem algo novo? A gente tava com esse sentimento no coração. Ao mesmo tempo com medo, não querendo muito, né? Mas a gente tava com esse sentimento. Então, quando o pastor falou, foi algo que testificou no meu coração. E algo que eu já estava conversando com a minha esposa. Então, quando eu cheguei em casa para conversar com ela, eu não precisei dar resposta para ele de imediato ali, né? Ele falou, não, filho, conversa com sua esposa. O Rivaldo é uma pessoa muito sábia, né? Sim. E ele falou, conversa com sua esposa e tal. Fui lá, conversei com ela. Então, foi algo que testificou no meu coração e no coração dela, né? E aí, então, a gente sentiu realmente a paz no coração, que aquilo era algo do Senhor, né? E como você sente hoje? Você hoje dirige o trabalho de quinta-feira. Hoje, o meu pai, o pastor Ivo, também está lá. E quando eu fui para lá, eu fui para ser co-pastor, embora eu não era nem pastor ainda. Eu era presbítero, né? Mas estava exercendo o cargo de co-pastor. Quando meu pai chegou lá, o pastor veio conversar comigo, né? Falou, olha, você é presbítero, seu pai é pastor, mas assim, eu vou orar para ver o que eu vou fazer, se eu vou mantê-lo como co-pastor, porque você já está aqui exercendo, ou se eu vou colocar o teu pai como co-pastor. Mas eu mesmo falei, pastor Adilson, eu nem me sinto bem, né? Eu acho que assim, ele é pastor, inclusive já foi pastor até dirigente de nossas igrejas, né? Eu acho que nada mais justo e natural, né, hierarquicamente falando, com que ele assuma esse posto do co-pastorado, né? E eu fico ali, para mim isso aí, para mim esses negócios de, para mim não, eu quero só continuar servindo aqui, para mim não preciso desse título, né? Uhum. E aí mas eu estou dirigindo ali também junto com meu pai. Na verdade, não sou o dirigente oficial. Meu pai, ele é o co-pastor e também é o dirigente oficial do culto da Vitória, né? Uhum. Mas eu auxilio tanto o meu tio e tanto ele nos cultos de domingo, como nos cultos também da Vitória na quinta-feira. Fala para nós aí o endereço da Assembleia de Deus, a Goiabeiras ali, né? Fica na Avenida Ipiranga. Agora vocês me pegaram aqui no número, mas assim... Fica ali de frente do Conselho de Contabilidade, isso, um pouquinho antes da Taberna Portuguesa. Tem uma pracinha ali do lado esquerdo, na Avenida Ipiranga. Se você colocar no Waze, Adna Goiabeiras, vai dar certinho lá, sai certinho lá, tem no Waze lá. Vocês têm um canal no YouTube também. Tem canal no YouTube, onde são transmitidos os nossos cultos online também. Uhum. Temos canal no YouTube, no Instagram. Adna Goiabeiras, Adna Goiabeiras, tanto no Instagram quanto no YouTube. Sim. Então, pessoal, se inscreva lá também. Eu acompanho os canais e tal, vejo as transmissões. A gente vai intercalando aqui e lá, né? Porque é muita palavra. Sim. Mas, para mim, Ivo, assim, sem qualquer demagogia, para mim, é uma alegria muito grande, cara, ver Deus agindo na sua vida. Porque, cara, quando a gente cresce, assim... vai lá, você é um pouco mais velho que eu, mas a gente... Teve aqui na igreja, sabe? E você vê, Deus começa a cumprir os chamados na vida das pessoas. E você falou, com 14 a 16 anos, muita coisa aconteceu na sua vida. Aconteceu. E aí, de repente, isso é também muitas das vezes que acontece. Aí você vai pro campo missionário, né? Muita coisa vai acontecendo, mas tem um tempo em que as coisas meio que dão uma... Deus dá um tempo para você... Amadurecer. Né? Eu fiquei bastante tempo nesse processo aí de... Eu creio assim, e vou dizer para você, Jabes, eu louvo a Deus pela vida do pastor Rivaldo, porque o pastor Rivaldo, ele tem essa sabedoria, né? De ouvir ao Senhor nessa escolha. E eu acho que tudo na minha vida aconteceu no tempo de Deus. Eu recebi a promessa de pastorado com 15 anos de idade. E se cumpriu com 39. Então, assim como na vida do pastor também, ele contou para nós também, não sei se no podcast, mas eu conheço o testemunho dele, ele recebeu muito novo também essa promessa e foi se cumprir. Ele contou, né, que foi lá naquela visita, lá naquela congregação que ele recebeu
chamado que Deus falou para ele que E o ele jeito que ele foi separado do pastorado só também. que isso aconteceu bem mais para frente. Sim. Bem mais para frente. Primeiro ele foi, assim como eu, ele foi consagrado pastor sem nem ser pastor dirigente. E depois também mais para frente ele foi ser um pastor de uma igreja, né? Então assim, tudo no tempo certo, sem pressa, sem querer colocar as coisas na frente, deixar Deus fazer no tempo dele. Porque quando é no tempo dele, as coisas acontecem perfeitamente, né? E assim, eu vejo vários, até a gente tem um departamento de jovens casais aqui, e eu conversava com o Léo, né, que é o líder, e ele falou assim pra mim, Jabes, na EBD, assim, ele tava um pouco preocupado, né, porque tinha esvaziado a turma. Eu falei, Léo, mas vem cá, vou te mostrar por que esvaziou a turma. Você tem jovens casais ministrando aula pros adolescentes, ministrando aula pros jovens, indo para outras cidades. Um mês, 3 casais, Deus mandou cada um para um canto aqui. Isso é maravilhoso, é sinal que tá dando fruto, né? E Deus, sabe? Aí eu falei para ele, fica tranquilo que é só uma entre safra, que tá vindo mais, porque tinha que sair esses para vir Deus novos. É normal. Eu falei, fica tranquilo. Normal. E já tá esse movimento de novas pessoas diferentes e tal. E porque, cara, o reino é assim. Eu creio que o reino de Deus, a obra de Deus, ela não para e não tem quem realmente possa parar. É o Senhor que faz, né? Eu me lembro quando ali na de Goiabeiras nós perdemos o ministro de louvor lá, que era quem louvava lá, e ficamos ali preocupados, né? Falei, meu Deus, e agora? Não temos uma pessoa ali pra conduzir isso aí de repente Deus manda o Yuri pra nós lá. E não foi ninguém que foi atrás do Yuri. Não, o Yuri Deus mandou ele lá. Ele foi lá e ele entendeu que Deus... Sabe, não foi aquela coisa que você tem que ir atrás. Eu vou sair ali fazendo uma entrevista nas igrejas para trazer alguém. Não foi algo desse jeito. Nós fomos orar e Deus mandou. Então, assim, ninguém é substituível. A obra do Senhor, ela não depende da gente. Ela vai acontecer independente da gente, né? A obra dele não para. E se um não quer, Deus levanta o outro. E se um sai, Deus manda o outro. Não, né? e cabe a nós, como instrumentos, na verdade, aceitar, né? Participar dessa obra, né? Você falou, eu estava aqui e de repente fui levado para um outro lugar. Tem outras pessoas que foram levadas para lugares mais distantes. Mais longínquos. Outros permaneceram. E Deus, né? A gente, por exemplo, a gente tem permanecido. Estamos aí com o trabalho com a escola, com o trabalho com o podcast. E é importantíssimo ter pessoas aqui também, porque aqui a igreja precisa também, com certeza. Sim. Né? E é legal, porque você vê a obra de Deus, ela tem tanta coisa para ser feita. Sim. Tem tanta gente. E eu acho que todo mundo precisa ter um dia uma experiência missionária. Nem que seja uma missão de férias, mas uma missão verdadeira. Não uma missão de bagunça, de oba-oba, de fazer festa, porque Sim. temos aí que, infelizmente, tem virado isso. Eu fico triste pra caramba, porque você fala, cara, tem jovens e adolescentes que estão desperdiçando, estão acreditando que estão indo pra um lugar, mas na verdade tá aquele negócio superficial, raso, sabe? Aquele negocinho. Cara, eu fui no projeto missionário que eu participei, a gente pregava 2 classes de manhã, 2 classes à tarde, porque a gente fazia classe nas casas das pessoas, 2 de manhã, 2 à tarde, e a gente ainda ministrava um curso à noite. A gente dava aula, a lição evangelística, Ivo, debaixo de uma mangueira que, sei lá, tinha 2 metros de altura, que era de um bairro super novo. Então as árvores ainda eram baixas nesse bairro novo. Sim. E as crianças, cara, elas ficavam assim atentas e sedentas de assistir. Sim, e eu fazia uns bonecos, né? Eu gosto de trabalhar com fantoche, com boneco. Faz tempo que eu não faço, inclusive, mas eu gosto muito. É um negócio que eu gosto muito de fazer. Eu ficava pra dentro da casa e só minha mão ficava pra fora, porque era uma casinha daquela de Coab que não tinha nem forro. Tava quente. Sim. E eu ficava 2 horas da tarde, um sol, no Mato Grosso do Sul, um sol de janeiro na cabeça. E sabe, mas as crianças estavam lá ouvindo, adolescentes. Não tem preço isso aí. Cara, e a gente andando na cidade assim, né? Com fantoche, com negócio, com visual, com as coisas. E a gente fazia tudo a pé, porque a gente não tinha um carro pra andar na cidade, né? O pessoal que ficou de dar apoio pra gente não deu. Então a gente andava tudo a pé na cidade. Tá certo que a cidade era pequena, mas nós ficamos ali. E eu acho que todo mundo tem que ter essa experiência. É um
eu recomendo agências missionárias. O Jocum tem esse trabalho, a APEC tem esse trabalho. Tem outras agências missionárias que têm agências missionárias. Se você for procurar, procure uma agência missionária que faça um trabalho de verão, que faça um trabalho de evangelismo. E a nossa própria... Nós temos muitas congregações também que são muito humildes aqui, que tem ali em bairros humildes, que a gente pode fazer coisas aqui também dentro da nossa realidade, até às vezes próximo aqui ou no interior, né? Sim. Tem muita coisa aí. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, Jabes, é assim, esse trabalho, ele é muito importante, esse trabalho que você está falando com crianças. Eu falo assim que até hoje eu tenho na minha memória e guardado os momentos que eu tinha no Buriti, que foram fundamentais para o futuro que eu criei para minha base. Eu me lembro todos os dias antes de começar a aula, está fresquíssimo na minha memória. Nós tínhamos um culto antes de iniciar. Eu lembro de louvores que eram entoados lá. Buriti, pessoal, para quem não conhece, Buriti era uma escola internato evangélica da presbiteriana, que ficava em Chapada. Alguns ficavam em regime de internato. Sim. E outros iam e voltavam. Você Meu morava pai em Chapada. estudou lá. Meu pai estudou no Buriti, é uma escola muito antiga. Meu pai tem 68 anos e ele estudou lá quando era criança. E era uma das escolas de grande referência. Muito boa. Ele estudou como internato. Eu estudei, eu nunca estudei como internato. Eu já estudei, como a gente morava ali próximo, ele levava e buscava. Você fica 7 km de Chapada, né? Uhum. Mas ali, fica fresco também a memória, eu tenho até hoje. Louvores que eram entoados ali, palavras, situações que aconteceram ali, relacionadas às coisas de Deus, que ficaram marcados na minha memória e no meu coração. Então você tem certeza que quem trabalha com criança não tem noção da importância que isso tem para uma criança. E a importância da igreja ter essa visão, né? De que às vezes a igreja tenha uma visão distorcida. Isso desde os apóstolos, né? Os apóstolos queriam tirar as crianças de perto de Jesus porque achavam que estava incomodando. Exato. E aí Jesus falou, não impeça. Porque tem que ser como essas crianças. Sim. Porque, cara, você alcançando uma criança para Cristo, você alcança a família dela inteira. E uma criança verdadeiramente convertida, assim, que conhece Cristo de verdade, cara, eu falo para você, porque eu tinha 7 anos quando eu tomei a minha decisão, mas cresci na igreja. Cara, é difícil, não é fácil passar pelo mundo, adolescência, juventude. Eu morei sozinho durante 1 ano e nada disso, cara, faz você desviar se você tem uma base. Não por mim, mas pela base que me foi dada, entendeu? Meus pais, minha mãe, meu pai e minha mãe, minha família, a igreja, a escola bíblica dominical. Eu sou um apaixonado por escola bíblica dominical. É muito importante. Você preservar a vida de uma criança para que ela não sofra coisas desnecessárias, sabe? E é muito precioso. E é a melhor oportunidade que a gente tem quando a gente consegue. Tanto que é onde o inimigo das nossas almas mais ataca, o quê? As crianças. O principal alvo dele não é nós aqui, eu mais 30 anos, você, que nós meio que a gente isso aí, acabou. A não ser que alguma coisa... nós temos as nossas convicções, nós já temos a nossa momento, já fomos testados em muitas coisas, não que não seremos mais, mas já temos uma larga experiência. Agora a criança não. E é muito importante a gente trabalhar, investir na criança. E eu fico feliz que a Adna lá do Gabeiras tem um trabalho dedicado, né, às crianças e fazem, né, ali tem aquelas salinhas e tem uma equipe bem... Aqui a gente tem também, né, até o pessoal tem a programação com as crianças aqui, até no nosso canal. E é importante demais isso. E você vê o resultado em você, né? Claro, eu tenho certeza disso, Jabes. Eu tenho certeza que a minha escolha por Cristo na minha adolescência teve muito a ver com a formação de criança. Escola dominical que minha mãe levava, que minha mãe se converteu na faculdade. E ela se afastou por um período do Senhor, mas ela nunca nos deixou de levar. Ela ficou um período pequeno, mas depois ela voltou. E ela nos levava para EBD, nos levava para colégio evangélico. Então, aquela semente foi plantada, né? Deus, ele tinha um plano ali, né?
Então, assim, é muito importante. Ivo, quero agradecer a sua presença, né? Eu creio que quero já deixar aqui o convite para você voltar outras vezes. Com certeza. Vamos trazer a Eberlin aí também, sua esposa. Ela fala menos, mas fala. Não, eu quero que ela conte também essa experiência dela, de acompanhar você, de estar junto com você nesses desafios, né? Que você deu a sua visão. Quero que ela dê a visão dela também, né? Esses desafios que vocês passaram. Mas eu quero saber se você quer deixar mais algum recado, uma palavra para o pessoal que está ouvindo. Eu agradeço pelo convite. É muito bom a gente conversar das coisas do Senhor, né? Eu me alegro muito de falar das coisas de Deus, né? O recado que eu dou para você, eu creio que geralmente quem vê mais são os adolescentes e jovens, essa geração nova, né? Rapaz, mas aqui os tem adultos uns irmãos. também. Rapaz, mas assim, eu vou deixar um recado especial para os adolescentes e para os jovens. Saiba que Deus, ele pode fazer grandes coisas na sua vida. Ele tem um projeto maravilhoso e perfeito para você. O inimigo vai tentar de todo momento nos tirar o nosso foco, tirar a nossa visão, fazer com que a gente desista, que a gente pare. As coisas do mundo, muitas vezes, elas parecem ser muito boas. Mas Provérbios fala sobre isso. Tem um versículo que fala que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final deles são morte. Então, assim, tem coisas que o mundo nos oferece que na adolescência a gente chama muita atenção. E a gente muitas vezes quer se sentir aceito nos lugares, se sentir no meio que a gente está no colégio, ser aceito por aquelas pessoas. Então a gente pensa que precisa fazer as mesmas coisas, mas saiba que Deus tem um plano maravilhoso para a vida de vocês. E quando a gente vive esse plano, quando a gente vive esse projeto, os finais não são finais de morte, mas são finais de vida. Porque no mesmo momento que que o inimigo ele quer matar, roubar, destruir, Deus ele tem vida e vida em abundância. Então ele tem sonhos e projetos maravilhosos para vocês, muito maiores do que vocês podem imaginar. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado, Jabes, pelo convite. Estamos à disposição. Obrigado, Ivo. Peço que você aí, a gente colocou as redes sociais aqui do Ivo Júnior, Instagram, o meu também tá aí, pode seguir a gente lá. O Ivo Júnior posta bastante, às vezes em quando eu vejo lá que as pregações da Adna Goiabeiras, você vai encontrar bastante pregação com o Ivo. Lá no meu perfil também você encontra o arroba da Adna Goiabeiras também. Tem lá. Então, esse foi o nosso papo de hoje. Deixe aí o seu comentário, não esqueça de deixar a curtida também, se inscrever no nosso canal. Nós estamos aí ganhando inscritos, graças a Deus o pessoal tá lembrando de se inscrever. E manda para os seus amigos, compartilha aí com a sua família o nosso podcast de hoje. E que Deus abençoe você. Muito obrigado e até o próximo.